A maioria das histórias de crimes reais é construída em torno de uma promessa simples. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona. Existem evidências, existem linhas do tempo e existem teorias, e geralmente, se pessoas suficientes olharem de perto, as peças começam a formar um quadro. Mas nem sempre, e alguns casos desmoronam porque cada pista parece apontar para uma direção diferente. E mesmo depois de todas as perguntas, toda a cobertura e todas as pessoas procurando por respostas, algo ainda não faz sentido. Estes são 5 casos reais de crimes que nem mesmo 2020 conseguiu resolver. Após se formar mais cedo no ensino médio, Kiely Rodni foi a uma comemoração com amigos na Floresta Nacional de Tahoe. Na manhã de 6 de agosto de 2022, investigadores afirmam que ela saiu de uma festa no acampamento e desapareceu. Kiely era inteligente, talentosa, tinha família amorosa e muitos amigos. Ela estava animada para começar a faculdade nas semanas seguintes e feliz por aproveitar os últimos momentos com os amigos. Ninguém esperava que uma diversão simples em um acampamento tão perto de casa pudesse acabar tão mal. Moradores locais e a polícia apareceram em grande número para localizar Kiely, mas ninguém estava preparado para o que encontraram. Sexta-feira, 5 de agosto de 2022, foi um dia lindo na Floresta Nacional de Tahoe, com vistas claras do Monte Shasta ao longe. Flores silvestres floresciam após os incêndios dos verões passados, colorindo a paisagem de roxo e amarelo. O verão estava chegando ao fim e as pessoas estavam aproveitando os últimos dias de diversão da estação antes de voltarem para a escola. Kiely Rodni se formou mais cedo no ensino médio com honras, o que não é fácil. Ela começaria na Sierra College em breve e sua família estava muito orgulhosa. Na sexta-feira, 5 de agosto, ela esteve com amigos fazendo creme brulee e mais tarde planejava ir a uma festa de despedida de verão no acampamento Prosser, a cerca de 45 minutos de Reno, perto da divisa do estado. Mas estava só a 15 minutos da casa de Kiely. O acampamento Prosser fica às margens de um grande reservatório e é chamado de santuário pelos moradores. Esse era o lugar perfeito para os amigos terem uma última comemoração antes de irem para a faculdade em busca de novas aventuras. Na manhã seguinte, por volta das 9 horas, em 6 de agosto, Kiely marcou com os amigos mais próximos, mas não apareceu. Acabou que sexta-feira, 5 de agosto, foi o último dia em que alguém viu Kiely. Kiely nasceu e cresceu em Truckee, Califórnia. Seus pais, Lindsay e Daniel, eram pais amorosos e dedicados. Ela tinha um irmão de 8 anos que a considerava a melhor pessoa do mundo. Kiely e sua família viviam em uma área rural de Truckee, considerada isolada, embora muitos nas cidades montanhosas da Califórnia também vivam assim. Para Kiely, esse era só seu modo de vida. Ela sempre foi muito feliz, então seu estilo de vida mais isolado parecia funcionar bem para ela. Quando o fim de semana chegou, Kiely ficou muito animada para ir à festa no acampamento com os amigos. Por volta das 18h do dia 5 de agosto, Kiely saiu em direção à festa, com seus pais sem nunca imaginar que nunca mais veriam sua filha. Após as 18h do dia 5, Kiely vai a um posto de gasolina em Truckee, entre sua casa e o local da festa, onde câmeras gravaram imagens dela olhando as prateleiras. Algumas horas depois, perto das 22h, Kiely chega ao acampamento com sua amiga Magdalene e, em seguida, se encontra com outra amiga, Sammy Smith. Sammy e Kiely ficam quase sempre juntas na festa, dividem bebidas e só se separam rapidamente para falar com outros. A festa no acampamento, inicialmente restrita a adolescentes locais, logo atraiu pessoas de toda a região norte da Califórnia para Prosser, após a notícia se espalhar rapidamente. Relatos afirmam que entre 200 e 300 pessoas estavam presentes naquela noite. Devido ao risco de incêndios florestais, os participantes da festa não puderam acender fogueira, deixando o local totalmente escuro sem outras fontes de luz. Muitos usaram bastões de luz, lanternas e faróis de carros para iluminar o local. Kiely e seu grupo de amigos, é claro, já tinham participado de festas como essa antes. A mãe de Kiely afirmou aos veículos de notícias que confiava na filha e que ela nunca bebia e dirigia. Kiely era mais esperta e muito responsável. Amigos de Kiely confirmaram que nunca a viram beber em festas e depois dirigir. Assim, Lindsay não teve receio em deixar Kiely ir.
Por volta das 23h, as garotas foram até o Honda CR-V prata de Kylie para carregar o celular dela. Sentaram-se e conversaram por um tempo, compartilharam bebidas e Sammy pediu uma carona para casa naquela noite. Lindsay contou que Kylie mandou mensagem avisando que sairia da festa e iria direto para casa. Lindsay, que viu o esforço de Kylie para se formar antes do tempo com honras, confiava que a filha cumpriria o que dizia. Não duvidava de que Kylie logo chegaria em casa. Lindsay respondeu à filha, dizendo para Kylie tomar cuidado e que a amava. A resposta de Kylie foi, ok, também te amo. Entre 23h30 e 0h20, Sammy percebe que Kylie está bêbada demais para levá-la e arruma outra carona. As duas garotas se separaram e Sammy disse às autoridades que se despediu de Kylie por volta de 0h25. Minutos depois, às 0h36, Sammy explicou que recebeu outra ligação de Kylie perguntando sobre sua carona. Sammy diz que ouvia conversas ao fundo e acreditava que Kylie ainda estava na festa, mas não tinha certeza. Sem que Sammy soubesse, essa seria a última vez que alguém falaria com Kylie. Lindsay acordou na manhã seguinte e descobriu que Kylie não estava em seu quarto e que seu veículo não estava estacionado do lado de fora. Sem conseguir contato após algumas tentativas, ela ligou para a polícia e relatou o desaparecimento de Kylie. A polícia não emitiu alerta Amber de imediato, alegando falta de provas de sequestro de Kylie. Eles foram ao local da festa para buscar informações e entrevistaram cerca de 1/3 dos participantes. Investigadores pediram que mais pessoas da festa se apresentassem, mas muitos estavam receosos de falar com as autoridades. A maioria estava para iniciar a faculdade e temia que as consequências da festa prejudicassem seu futuro. A polícia deixou claro que ninguém teria problemas por causa do que aconteceu na festa. Eles só queriam encontrar Kylie. Mesmo assim, não convenceu os participantes da festa. A maioria ficou calada. Não dá. A notícia do sumiço de Kylie se espalhou rápido, mas mesmo com mais de 200 pessoas presentes, ninguém viu nada. Aquela é a Kylie? Mesmo assim, Kylie e o veículo continuavam desaparecidos. Como isso é possível? Alguém certamente teria visto algo. Sammy resolveu reunir todos os que estiveram na festa naquela noite. Detetives foram excluídos da reunião para que colegas e amigos ficassem mais à vontade. Mesmo assim, nada novo surgiu. Sammy disse várias vezes às autoridades que foi a última a ver Kylie. Ela e outras amigas de Kylie falaram sobre os caras mais velhos insistentes que as assustaram na festa. Nesse momento, Sammy e as amigas decidiram ir embora. Isso fez com que muitas pessoas levantassem as sobrancelhas. Por que um grupo de amigas deixaria uma amiga para trás se sabiam que ela tinha bebido e que havia homens mais velhos presentes que estavam deixando essas jovens desconfortáveis? Apesar de Sammy afirmar que havia centenas de fotos e vídeos daquela noite, nenhum mostrava evidências do estado mental ou paradeiro de Kylie. A polícia simplesmente estava sem pistas. Finalmente, dias após o desaparecimento inicial de Kylie, os investigadores conseguiram confirmar que a última vez que o telefone dela se conectou à rede de dados celulares foi às 0h33. Mais ou menos na hora em que ela falou com Sammy ao telefone. Seja lá o que tenha acontecido segundos depois daquela ligação, não devia ser coisa boa. A polícia agora tinha sua primeira e única pista, e a busca por Kylie havia começado. Sammy logo virou peça-chave na investigação por ter passado muito tempo com Kylie na noite do desaparecimento e concedido diversas entrevistas à mídia. Quando perguntada em uma entrevista sobre o que ela acreditava ter acontecido com sua amiga, Sammy disse que acha que, abre aspas, alguém sabia que ela estava bêbada, se ofereceu para levá-la para casa, mas não a levou para casa. Outra teoria é que ela teve um acidente a caminho de casa. A região é montanhosa e as estradas são difíceis, principalmente para motoristas inexperientes que beberam à noite. Para quem nunca dirigiu nas montanhas, aviso. Certas estradas são difíceis de navegar até de dia. Adicionar bebidas à mistura, além da escuridão da noite, bem, é uma receita para desastre. Sam Smith cooperou com a investigação, assim como o ex-namorado relatado de Kylie, Jagger. Mas entrevistas na mídia com Sammy e Jagger apresentaram ao público algumas discrepâncias. Especulações circularam sobre o relacionamento entre Kylie, Sammy e Jagger. Muitos relataram que Sammy e Kylie não eram tão próximas quanto Sammy havia levado a polícia a acreditar.
Quando Kylie desapareceu, ela e Sammy nem eram amigas nas redes sociais, mas investigadores online descobriram que Sammy e Jagger eram. Quando Sammy e Jagger pediram pelas redes sociais que todas as pistas presenciais fossem direcionadas a eles, em vez das autoridades para que pudessem, entre aspas, filtrar as informações, muitos começaram a sentir que algo muito mais sinistro havia acontecido. Isso, somado ao comportamento considerado suspeito, fez muitos acreditarem que a amiga de Kylie poderia estar envolvida no desaparecimento dela. Após o pedido público de Jagger por contato com pistas, o departamento do xerife de Placer declarou no Twitter, em 11 de agosto, que nunca pediu a Jagger para coletar depoimentos de testemunhas. Eles destacaram que todas as informações deveriam ser enviadas diretamente a eles, o que aumentou a suspeita do público sobre Jagger e Sammy. Quando fotos e vídeos da festa surgiram, foram enviados para análise das autoridades. Em 12 de agosto de 2022, as buscas por Kylie se intensificaram. Autoridades e voluntários vasculharam o último local conhecido de Kylie e sua casa, buscando qualquer pista para encontrá-la. Na semana seguinte ao desaparecimento, o departamento do xerife do condado de Placer detalhou suas buscas extensivas em uma reunião pública. As autoridades disseram à imprensa que haviam procurado tão ao norte quanto Sierraville e tão ao leste quanto Verde. Ao sul, buscaram em toda a região de Truckee e além do reservatório Jackson Meadows, a oeste, em um raio de 40 quilômetros da última localização conhecida. Voluntários locais disseram não acreditar que Kylie ou seu carro ainda estivessem na Floresta Nacional de Tahoe, que cobre mais de 800 mil milhas. Esta é uma área vasta e cênica, com uma paisagem diversificada que vai de picos acidentados e florestas densas a lagos e rios imaculados. Kylie poderia estar em qualquer lugar, mas a equipe acreditava que, se ela estivesse naquela floresta, já teria sido encontrada. Devido às informações conflitantes sobre Kylie com Jagger, Sammy e outros na festa, muitos temiam o pior, mas torciam pelo melhor. Enquanto isso, as autoridades seguiam juntando as peças. Em uma coletiva de imprensa em 12 de agosto, as autoridades informaram ao público que haviam recebido relatos de pessoas da comunidade de que havia um adulto. Isso desestimulava manifestações, levando as autoridades a criar um portal online totalmente anônimo para envio de fotos, vídeos e informações sobre o desaparecimento de Kylie. A essa altura, o caso estava ficando simplesmente bizarro. Parecia extremamente claro que alguém sabia de algo e estava fazendo todo o possível para garantir que essa informação não viesse a público. No dia 13 de agosto, as autoridades realizaram outra coletiva de imprensa, onde a oficial de informação pública, Angela Mussala, explicou que eles haviam intensificado as buscas para o fim de semana. Ela explicou que, no dia 12 de agosto, havia um possível local de sepultamento localizado próximo ao acampamento, que foi encontrado pelas equipes de busca e resgate na região. Ela continuou dizendo que a família de Kylie foi notificada, e o FBI respondeu à ocorrência acompanhado pelos departamentos do xerife dos condados de Placer e Nevada. Após análise detalhada, encontraram os restos de um cachorro. Angela continuou se dirigindo ao público dizendo: "Quero deixar isso claro, nós temos uma equipe, uma missão e um objetivo, que é encontrar Kylie Rodney." Quando o 9º dia da investigação do desaparecimento chegou ao fim, o departamento do xerife do condado de Placer continuou acompanhando 720 pistas, procurando por uma única dica que os levasse na direção certa. Enquanto isso, pessoas em todo o país especulavam sobre o que ocorreu com Kylie, ansiosas pela próxima pista. A navalha de Occam sugere que a resposta mais simples costuma ser a certa. Porém, com o acidente se tornando menos provável com o tempo, qual seria a próxima explicação mais simples? O que mais faria alguém sumir sem deixar vestígios de uma festa cheia? Por mais de 2 semanas, a família de Kylie dormiu sem saber onde estava sua filha, enquanto amigos enfrentavam acusações de desconhecidos do país. A polícia trabalhou muito para achar a garota desaparecida. Mas então, uma descoberta... Em 21 de agosto de 2022, os youtubers de busca e resgate Aventuras com Propósito retiraram o Honda CR-V prata de Kylie Rodney do reservatório Prosser. Aventuras com Propósito é um canal do YouTube focado em casos arquivados, especializado em recuperações subaquáticas. Quando Kylie desapareceu inicialmente, muitos que conheciam os resgates deles pediram que participassem das buscas pela garota desaparecida, e a equipe ficou feliz em ajudar. A AWP diz que uma agência policial entrou em contato pedindo ajuda.
Ao chegarem, informaram que equipes de mergulho já haviam vasculhado o lago e nada foi encontrado. A busca começou no reservatório Prosser às 10h40 da manhã do dia 21 de agosto. Eles lançaram 2 barcos com sonar, um dos quais localizou um objeto às 11h15 a 55 pés da margem e em apenas 14 pés de profundidade, usando um dispositivo sonar Garmin especializado. Nick, um dos mergulhadores, entrou na água e confirmou que o veículo era o de Kylie Rodney ao conferir a placa. Um mergulhador foi enviado para baixo e, infelizmente, ele encontrou um corpo dentro do porta-malas do veículo. De acordo com Aventuras com Propósito, o Garmin EchoMap Ultra que eles usaram para localizar o veículo custou cerca de $2.500. Um pequeno investimento para uma força policial desse porte, sendo sólido para equipes de busca e resgate. Se essa tecnologia é vital para buscas subaquáticas e até um canal do YouTube conseguiu adquiri-la, por que as equipes locais de busca e resgate não a utilizavam? O FBI tinha tecnologia avançada, então por que não encontrou o veículo nas 2 semanas em que ajudou as agências locais? Após a descoberta, a AWP postou no Facebook sobre a missão de recuperação e afirmou ter contatado as autoridades primeiro, pois colaborava com elas para encontrar Kylie. Na coletiva no dia seguinte, o porta-voz do xerife disse que a AWP não os procurou e a polícia precisou fazer esforço extra para contatar a equipe. Devido à reputação da AWP, muitos duvidaram da informação, achando que as autoridades locais só queriam disfarçar sua falta de atenção. A descoberta do veículo de Kylie foi devastadora para sua família e para a comunidade. Mas ainda pior foi quando a polícia fez o anúncio assustador. O corpo encontrado na parte de trás do carro era, infelizmente, o de Kylie. A maioria presumiria que isso seria o fim de tudo, caso encerrado. As coisas ficaram mais estranhas quando começaram a questionar as autoridades locais sobre os esforços para encontrar Kylie. Doug e Nick, do Adventures with Purpose, destacaram ter habilidades únicas e consideram uma honra ajudar as agências policiais. Eles reconheceram seu apoio às forças policiais de todos os Estados Unidos, incluindo o FBI. Mas com a divulgação da descoberta, muitos que seguiam o caso passaram a questionar. Como os homens do Aventuras com Propósito conseguiram em menos de 2 horas o que diversas agências não alcançaram em 2 semanas? Aventuras com Propósito achou o carro de Kylie capotado em uma área que supostamente já havia sido vasculhada pelas autoridades. Isso levou muitos a questionar a competência das autoridades locais, e com razão, especialmente porque uma câmera de trilha na área mostra que, às 0h32, em 6 de agosto, um veículo entrou na água exatamente onde Kylie foi encontrada, e onde seu celular emitiu o último sinal. O departamento de polícia local disse que gastou mais de 15.000 horas de trabalho procurando por Kylie, apenas para outra equipe chegar e encontrá-la em menos de 2 horas, no mesmo local onde o celular dela emitiu o último sinal. Vistas aéreas do local mostram claramente algo na água onde o corpo dela foi encontrado. Então, se foram feitas buscas aéreas, como isso passou despercebido? Se ela levou o veículo até a água, ele deve ter cruzado a areia. Como esses rastros não foram notados se a mãe dela a reportou como desaparecida menos de 12 horas após seu sumiço? Doug Bishop, do AWP, afirmou em uma entrevista que achou as circunstâncias extremamente suspeitas. Ele destaca pontos já debatidos. Ela era inteligente, quase foi para a faculdade e sumiu após uma grande festa, sendo achada a poucas centenas de metros dali. Ele explica que não é possível que Kylie tenha ido pelo caminho errado na estrada. Ele ressalta que essa estrada tinha apenas uma entrada e uma saída, sem contar que era um caminho com o qual ela já estava muito familiarizada. Porém, a estrada em que o veículo dela foi parar tinha uma curva muito fechada à esquerda, levando a um caminho de terra esburacado que exige tração nas 4 rodas. Mesmo bêbada ou não, Kylie perceberia na hora que estava no caminho errado, tornando o acidente ainda mais suspeito. Doug Bishop destaca que o local onde ela foi achada, no compartimento de carga do veículo, também era suspeito e nada disso faz sentido. O fato de ninguém estar disposto a falar é um grande sinal de alerta e aumenta ainda mais a suspeita. Apesar de poder ter sido um acidente, há muitas inconsistências nessa história. As amigas disseram que ela parecia bêbada para dirigir e havia homens estranhos na festa, mas mesmo assim a deixaram sozinha. Ela claramente enviou uma mensagem de texto para a mãe de forma clara e coerente, mas 30 minutos depois estava tão embriagada que não percebeu que estava indo na direção errada em uma estrada que já tinha percorrido muitas vezes antes.
A polícia fez buscas, mas não achou um veículo claramente visível nas câmeras aéreas. Isso não faz sentido. Bishop também considera suspeito Kylie ter sido encontrada no porta-malas do veículo. Ele diz que com as janelas fechadas, Kylie teria tempo de rastejar até o fundo. Mas por que ela faria isso? Bem, não sabemos. Mas quando o veículo foi recuperado, várias janelas estavam abaixadas. Isso indica que o carro encheu de água tão rápido que ela não teve tempo de ir para trás. E por que faria isso? Ela poderia ter saído pela janela para se salvar, então não faz sentido ela ter ficado presa na parte de trás do carro. Notícias relatam que mais de 400 pessoas morrem por ano presas em carros na água. A melhor chance de sobreviver é sair do carro antes dele submergir totalmente. A maioria dos carros submerge totalmente em menos de 1 minuto na água, então cada segundo é crucial. Especialistas recomendam abaixar rapidamente os vidros e sair pelas janelas da frente, não pelas de trás. No caso da Kylie, isso levanta mais dúvidas. Os vidros, incluindo o do motorista da Kylie, pareciam abaixados quando o veículo foi retirado da água. No entanto, foi relatado que ela foi encontrada na parte mais traseira do veículo. Além disso, o retrovisor do lado do motorista estava quebrado e havia um amassado na porta do lado do motorista. Nenhum desses danos estava lá quando ela saiu naquela noite. Então, de onde veio esse dano? Imagens de outros veículos retirados da água não mostraram danos nos retrovisores ou portas. Então, o que houve com o carro da Kylie? Se havia mais de 200 pessoas presentes, como ninguém ouviu o veículo entrar na água? Apesar das dúvidas, o laudo da autópsia de Kylie logo revelou a verdade sobre o caso. É verdade que muitos de nós provavelmente não aceitaremos. O laudo da autópsia foi divulgado na quinta-feira, 13 de outubro de 2022, no qual a causa da morte de Kylie foi declarada como um acidente. O relatório oficial afirma que ela se afogou. Os moradores locais acham essa conclusão no mínimo surpreendente. Eles suspeitam porque o chefe de polícia e o legista são a mesma pessoa. Dizem que muitos crimes na região são encobertos ou registrados como acidentes, pois sendo um local turístico, uma má reputação prejudicaria a economia. Concordo com isso. Esse foi um dos principais motivos para minha esposa e eu deixarmos nossa cidade natal. Nos poucos meses antes de fazermos as malas e nos mudarmos, nós mesmos presenciamos pessoalmente 3 cenas de crime onde pessoas perderam a vida. Uma ao lado de um conjunto de apartamentos, outra em uma vala na beira de uma rodovia e outra em um local que não me lembro, mas nenhum desses crimes foi oficialmente documentado. Todos foram encobertos porque a cidade era um destino turístico. O dinheiro do turismo era o que mantinha a cidade de pé, e eles não podiam correr o risco de perder todo esse dinheiro. O laudo da autópsia afirma que Kylie estava totalmente vestida e não havia sinais de agressão. O relatório toxicológico mostrou que havia cafeína, nicotina e uma quantidade minúscula de THC no organismo de Kylie. Amostras de tecido do fígado revelaram que o nível de álcool dela era 0,08, exatamente no limite legal para dirigir. Mas muitos especialistas afirmam que esses níveis de etanol no organismo dela provavelmente foram resultado do processo de decomposição. Isso leva as pessoas a duvidarem se Kylie estava mesmo bêbada. As estradas da região não têm iluminação e são de terras sinuosas, mal sinalizadas. É possível que, apesar de Kylie já ter ido a essa área muitas vezes, ela tenha feito uma curva errada e dirigido diretamente para a água. Mas, se foi isso, o que a impediu de sair por uma janela já aberta? O elemento mais interessante do relatório da autópsia é que praticamente não havia água nos pulmões dela. Um médico legista afirmou que o peso dos pulmões estava muito baixo para um caso de inalação de água. Esperava-se que, se alguém morresse afogado, haveria muita água nos pulmões, mas não havia água suficiente para confirmar isso. O detetive Sonier relatou que, como não havia evidências de crime, a morte dela teve que ser registrada como acidental. Não sei você, mas para mim isso só mostra que a equipe não investigou o suficiente para achar as evidências necessárias. Eles claramente já têm um histórico disso. O carro dela foi achado onde disseram já ter procurado diversas vezes. No final, há um vazio na vida dos amigos e familiares de Kylie que jamais será preenchido. Pior, nunca souberam ao certo o que ocorreu com Kylie naquele dia. E eu não sei você, mas eu não conseguiria deixar essa situação de lado até ter algumas respostas comprovadas. Apesar dessa grande perda, espero que isso sirva como lição valiosa para nunca abandonar um amigo. Tchau.
Essa tragédia poderia ter sido evitada, mas traz lições para autoridades, frequentadores de festas e a comunidade de true crime. Kylie não precisava ter perdido a vida naquela noite, mas eu sinceramente espero que a história da sua perda possa de alguma forma ajudar a evitar que outros tenham o mesmo destino. Brianna Maitland encerrou seu turno em um hotel local em 19 de março de 2004 e iniciou sua viagem de volta para casa naquela noite. Era uma rotina que ela já seguira muitas vezes, um ritmo familiar ao vai e vem da vida, em Sheldon, Vermont. Mas ela não sabia que aquela noite seria diferente e que seu caminho a levaria ao desconhecido. Na manhã seguinte, uma equipe de esqui que visitava as montanhas cobertas de neve de Vermont estava viajando pela Rota 118 quando avistou algo que despertou sua curiosidade. Eles pararam no acostamento e fotografaram um Oldsmobile Delta estacionado de ré, de forma suspeita, em um celeiro. Eles olharam rapidamente para ajudar, mas não havia ninguém por perto. Eles voltaram para o veículo e foram embora, sem saber que suas fotos seriam as únicas imagens restantes de uma cena de crime onde Brianna Maitland desapareceu sem deixar vestígios. Brianna Maitland nasceu em 8 de outubro de 1986, filha de Kelly e Bruce Maitland, de Franklin, Vermont, uma cidade remota próxima à fronteira de West Berkshire, na divisa com o Canadá. Cidade pequena com pouco mais de 1.000 habitantes. Aninhada no coração da paisagem pitoresca de Vermont, Franklin exala uma aura de tranquilidade. Colinas onduladas cobertas por vegetação exuberante se estendem até onde se pode ver. Esta pitoresca cidade rural, com seus agrupamentos dispersos de celeiros e casas de fazenda envelhecidos pelo tempo, parece congelada no tempo, uma relíquia de dias mais simples que já se foram. Mas sob sua fachada serena, existe uma comunidade lidando com um mistério assombroso que persiste há anos. Franklin não é apenas um ponto no mapa, é um lugar marcado pelo enigmático desaparecimento de Brianna Maitland, uma jovem cuja ausência continua lançando uma longa sombra sobre a cidade. Brianna cresceu na fazenda da família com um irmão mais velho. Na infância, ela praticou jiu-jitsu e os amigos dizem que não era fácil conviver com ela. A criação dela a tornou extremamente independente. Seus amigos e familiares a descrevem como uma pessoa gentil e uma boa amiga. Ela nunca teve medo de defender o que achava certo. Bruce, pai dela, afirma que Brianna tinha forte senso de justiça. Conforme crescia, Brianna passava a maior parte do tempo com amigos e tinha vida social ativa. Devido ao isolamento da fazenda, a maioria dos amigos dela morava a quilômetros, em uma cidade próxima. O pai relata que Brianna não se adaptava aos colegas do ensino médio da cidade. No segundo ano do ensino médio, contrariando os pais, ela saiu de casa e passou a dormir na casa de amigos, frequentando a escola com eles em Sheldon, Vermont. Brianna estava buscando um novo começo. Nesta comunidade unida de Sheldon, onde todos se conhecem, Brianna finalmente sentiu pertencimento, algo que não achava em outros lugares. Em março de 2004, Brianna concluiu o JED, conseguiu um emprego e foi morar com sua amiga de infância, Jillian Stout. Ela aguardava ansiosa o dinheiro extra do segundo emprego, que começaria em poucos dias. Mas após sair do trabalho como lavadora de pratos na Black Lantern Inn por volta das 23h30, no dia 19 de março, Brianna desapareceu. Meses antes de desaparecer, Brianna era uma presença vibrante em Sheldon. Alta, magra, com longos cabelos castanhos esvoaçantes e sorriso radiante, Brianna tinha uma beleza natural que cativava todos ao redor. Fora do trabalho, Brianna gostava de estar com amigos, ir a eventos locais e explorar o interior. Também foram relatados conflitos e desentendimentos antes de seu desaparecimento, o que torna as circunstâncias do sumiço mais complexas. Apesar dos desafios, Brianna seguia esperançosa e otimista com o futuro. Em cidades pequenas, o drama entre adolescentes pode se espalhar como fogo. Como alguém que era franca, leal e um pouco ingênua, não surpreendeu muita gente quando Brianna se envolveu em uma briga física com uma garota chamada Keely Lalacrosse, ou Kelly, semanas antes do seu desaparecimento. Não tenho total certeza sobre a pronúncia do nome da garota. Mesmo treinando artes marciais, Brianna decidiu não revidar contra quem já foi sua amiga. Apesar das especulações sobre o motivo da briga, Bruce diz que foi por ciúmes.
Fotos tiradas após a briga mostram Brianna com 2 olhos roxos, mesmo que ela supostamente nunca tenha sequer levantado a mão contra a outra garota. Enquanto recebia atendimento médico, os médicos determinaram que ela também sofreu uma fratura no nariz e uma concussão. Após incentivo de amigos e familiares, Brianna decidiu prestar queixa à polícia. O caso contra Keely seria julgado por um juiz em 9 de abril de 2004, mas Brianna estaria desaparecida até lá. Sem ela no tribunal, o caso foi arquivado. Na manhã de sexta-feira, 19 de março, Brianna fez e passou no teste do JED. Para comemorar, Brianna e sua mãe Kelly almoçaram e foram às compras. Kelly foi citada no podcast Trace Evidence dizendo, abre aspas, foi um dia animado. Kelly conta que, mesmo com o clima festivo, enquanto estavam na fila para pagar algumas compras, Brianna olhou para o estacionamento pela janela e, de repente, disse que já voltava, deixando a mãe sozinha. Depois de pagar, Kelly sai da loja, indo em direção ao estacionamento, onde Brianna se encontra com ela. Kelly relata que, nesse momento, Brianna estava agitada. Kelly não quis pressionar sua filha sobre o assunto, então aceitou a resposta de que ela só precisava se preparar para o trabalho. Pessoas próximas de Brianna mais tarde vieram a público, dizendo que ela foi abordada no estacionamento e orientada a não trabalhar naquela noite. Pessoas que acompanham o caso fizeram algumas suposições malucas sobre esse aviso, criando todo tipo de teoria sobre o que pode ou não ter acontecido naquele dia. Mas com a data do julgamento se aproximando, o motivo dessa confrontação parece óbvio. Apesar da mudança repentina de atitude da filha, Kelly deixou Brianna no apartamento com Jillian sem insistir. Essa foi a última vez que viu a filha. Antes de ir trabalhar naquela noite fria, Brianna deixou um bilhete para Jillian avisando que voltaria mais tarde. Mas Brianna nunca voltaria. A pousada Lanterna Negra estava cheia quando Brianna chegou à noite. No inverno em Vermont, a pousada de tijolos vermelhos geralmente lota por estar perto do JJP, destino popular de esportes sazonais. A pousada Lanterna Negra segue como um farol atemporal de hospitalidade entre as colinas e a paisagem tranquila de Sheldon, Vermont. Aninhada no coração do distrito histórico da cidade, esta charmosa hospedaria exala uma atmosfera de aconchego e boas-vindas que atrai tanto viajantes quanto moradores locais para o seu abraço. Nos bastidores, Brianna conquistou seu espaço na agitada pousada Lanterna Negra, sendo querida por funcionários e clientes graças ao sorriso e charme. A hospitalidade e o calor de Brianna impressionaram todos que a conheceram. Após o desaparecimento, colegas de trabalho não relataram nada em comum naquela noite. Brianna trabalhou como lavadora de pratos e ficou quase todo o tempo na cozinha. Às 23h20, Brianna encerrou o expediente. Colegas a convidaram para comer, mas ela recusou, preferindo ir para casa. Os colegas de trabalho veem Brianna sair e ir até seu carro, onde ela entra e dirige pela estrada em direção ao seu apartamento. Motoristas que trafegavam pela Rota 105 entre a pousada e o apartamento de Brianna, mais tarde contaram aos investigadores que passaram pelo celeiro onde seu veículo foi posteriormente encontrado e viram seu Oldsmobile estacionado de ré, com as lanternas traseiras iluminando a noite completamente escura. Se os motoristas forem testemunhas confiáveis, isso indica uma janela de 10 minutos para algo trágico ocorrer, já que esses relatos foram registrados por volta das 23h30. Os detalhes do que aconteceu nas horas seguintes permanecem envoltos em mistério, obscurecidos pela passagem do tempo e pelos impulsos pouco confiáveis da memória. O que se sabe é o seguinte: Brianna foi vista pela última vez saindo do Black Lantern Inn em seu carro, um sedã Oldsmobile de 1985, em algum momento depois das 23h20. O avistamento depois virou o foco da investigação sobre seu desaparecimento, uma trilha que levou à escuridão que a consumiu. Na manhã seguinte, a polícia encontrou por acaso o carro de Brianna, abandonado e com a traseira encostada na lateral de uma casa de fazenda dilapidada na East Berkshire Road, a pouca distância do Black Lantern Inn. Vale lembrar que, até esse momento, a polícia não tinha motivo para suspeitar que Brianna havia desaparecido, então eles ficaram um pouco confusos não só com o estado do carro dela, mas também com a localização. O para-brisa estava quebrado e a traseira do carro encostada na lateral do prédio.
O carro permaneceu como sentinela silenciosa do mistério daquela noite. O mais intrigante era que Brianna não estava em lugar algum. Na terça-feira, 23 de março, 4 dias após o turno dela na Black Lantern Inn, Gillian liga para Kelly para perguntar se Brianna está lá. Kelly, surpresa, responde a Gillian que viu Brianna pela última vez na sexta-feira, ao deixá-la no apartamento onde moravam juntas. Gillian conta que recebeu um bilhete de Brianna na sexta, mas saiu no fim de semana. Ao retornar, tudo estava igual e percebeu que Brianna nunca voltou para casa. Sem notícias de Brianna por dias, Gillian resolveu ligar para Kelly. Brianna ficou desaparecida por 4 dias antes de iniciarem as buscas. Kelly, abalada com a ligação, liga para várias pessoas procurando a filha. Todas as ligações acabam do mesmo jeito. Dizem a Kelly que não veem ou falam com Brianna há dias. A preocupação de Kelly cresce a cada ligação e, após desligar o telefone pela última vez, decide registrar o desaparecimento da filha. Em seguida, ela vai à sede da Polícia Estadual de Vermont com o marido para relatar o desaparecimento da filha. Enquanto estão na delegacia em St. Albans, eles informam a polícia que Brianna dirige um Oldsmobile verde, modelo antigo. Os policiais acham interessante e mostram a Kelly e Bruce a foto de um carro rebocado dias antes, após ser encontrado batido numa casa de fazenda abandonada. Essa interação com a polícia deixou 2 coisas evidentes para Bruce e Kelly. A filha deles bateu o carro e estava desaparecida há muito mais tempo do que eles acreditavam inicialmente. Mas pior ainda, a polícia não havia avisado eles sobre o carro. Ou seja, para alguns, a polícia pode ser parcialmente responsável pelo atraso no registro do desaparecimento de Brianna. A polícia contou a Bruce e Kelly que foram ao local após vários motoristas denunciarem o veículo abandonado na estrada. Mas o que é realmente interessante nesse caso é como Brianna aparentemente desapareceu sem deixar um único vestígio para trás, além das semelhanças que esse caso tem com outro desaparecimento incrivelmente famoso. Maura Murray. Acho curioso que, mesmo com Maura Murray desaparecendo a só 100 quilômetros dali, poucas semanas depois, não tenha acendido nenhum alerta. Acredito que quase todos já ouviram sobre o desaparecimento de Maura Murray. O caso dela virou um dos true crimes mais conhecidos recentemente. Ela sumiu sem deixar rastros e deixou poucas pistas aos investigadores. Até hoje ela nunca foi encontrada. Muitos têm feito uma pergunta. O caso dela pode ficar sem solução por negligência numa cidade pequena? Outro elo bizarro no caso foi a presença do que muitos consideram uma pista falsa, uma pista que distrai ou engana. No caso de Mara, encontraram um pano vermelho no escapamento dela, mas nunca explicaram quem colocou ou o motivo. No caso de Brianna, apenas um pedaço de limão preso ao porta-malas do carro foi achado na cena. Os investigadores inicialmente ignoraram esse limão, mas muitos desde então perguntaram quem colocou ele lá e, mais importante, por quê. Outra semelhança com o caso de Mara foi a proximidade de uma estação de esqui, principal fonte de renda da comunidade. É possível que esses casos tenham sido inicialmente classificados como fugas para evitar prejudicar a indústria do turismo local? Ou que uma pequena força policial rural é, em grande parte, incapaz de lidar com um crime tão sinistro? Em 20 de março de 2004, às 13h, um delegado foi ao local onde o carro de Brianna foi deixado e presumiu que o abandono ocorreu após um acidente por direção alcoolizada. O veículo estava destrancado e sem as chaves. O policial que atendeu à ocorrência achou 2 cheques endereçados a Brianna Maitland, do Black Lantern Inn, a 1 quilômetro dali, e foi até o local tentar encontrá-la. Ao chegar, a pousada estava fechada. Como precisava atender outra ocorrência, o policial decidiu rebocar o carro de Brianna para um pátio local. Ele diz que não tinha razão para achar que era uma cena de crime. Embora Vermont, especialmente essa área em particular, tenha uma taxa de criminalidade relativamente baixa, principalmente em relação a crimes violentos, tenho dificuldade em acreditar que uma baixa taxa de criminalidade impeça a polícia de receber o treinamento adequado. Também me pergunto em que mundo um carro é guinchado sem antes contatar o proprietário registrado, especialmente em caso de suposto acidente. Isso me parece estranho.
Após os pais de Brianna registrarem seu desaparecimento, a polícia buscou ao redor do celeiro Dutchburn com cães farejadores, mas não achou evidências substanciais. Como no caso de Mara, muitos próximos de Brianna acreditam que a falta de solução se deve à negligência e ao trabalho policial preguiçoso. A polícia não fotografou nenhum dos locais. Os policiais que atenderam à ocorrência não consultaram nenhuma das placas para estabelecer contato com o proprietário registrado. Apesar de ambos os carros terem sofrido acidentes à noite, em temperaturas congelantes, aparentemente não houve preocupação com o motorista de nenhum dos veículos. Depois de rebocarem todos os carros, as autoridades demoraram para contatar a família. Como sabemos, suposições na aplicação da lei podem ser um erro trágico. Apesar das semelhanças entre os desaparecimentos de Brianna e Mara, moradores locais e a família de Brianna não acreditam que estejam ligados. Isso porque eles acreditam que sabem quem fez isso. A especulação sobre o desaparecimento de Brianna gerou várias teorias tentando desvendar o mistério do que ocorreu com ela na noite de março de 2004. Uma teoria popular aponta que Brianna pode ter sido vítima de um crime, possivelmente abordada por um agressor desconhecido ou alguém com más intenções ao voltar do Black Lantern Inn para casa. Essa teoria se baseia nas circunstâncias misteriosas do carro abandonado de Brianna, com para-brisa quebrado e traseira encostada numa casa de fazenda abandonada, sugerindo uma possível luta. Outra teoria sugere que Brianna pode ter abandonado sua vida voluntariamente, optando por um novo caminho sem avisar seus entes queridos. Defensores da teoria citam o suposto desejo de Brianna de deixar Sheldon e recomeçar, além de seu suposto envolvimento nas altercações nas semanas antes do desaparecimento. Mas essa teoria é majoritariamente especulativa e sem evidências concretas que sustentem suas afirmações. Até onde sabemos, Brianna gostava de viver em Sheldon. Ela já tinha um novo emprego para começar em poucos dias. Então essa teoria não faz muito sentido para mim, pessoalmente. Alguns também especulam que o desaparecimento de Brianna esteja ligado ao tráfico de drogas, citando rumores de atividade na área e seu possível envolvimento com pessoas conhecidas por práticas ilícitas. Apesar de não haver provas diretas ligando o desaparecimento de Brianna a drogas, esses rumores alimentaram especulações e complicaram a investigação. Sugere-se que o desaparecimento de Brianna possa estar ligado a outros casos não resolvidos na região, como o de Maura, gerando especulações sobre possíveis conexões com outros desaparecimentos ou crimes. Mas, sem evidências concretas para fundamentar essas alegações, elas permanecem meras especulações e não trouxeram avanços significativos para a investigação. Enquanto investigadores analisam pistas e novas linhas de investigação, a busca por respostas segue, na esperança de que a verdade sobre Brianna um dia venha à tona. Até lá, a especulação funciona como força motriz e lembrete das perguntas sem resposta que persistem nos corações e mentes dos afetados por esse caso trágico. Mas nem toda a esperança está perdida. Greg Overacker, um investigador particular profundamente envolvido neste caso, afirmou em uma entrevista para um podcast da Crawl Space Media em 2017, ele afirma acreditar que sabe onde ela está, mas como fica em uma propriedade onde, segundo ele, não pode entrar, o corpo segue desaparecido. Essa propriedade é de um dos 4 suspeitos locais envolvidos no caso. Katia, amiga próxima de Brianna, também falou ao podcast e achou o caso de Brianna facilmente solucionável. Ela afirma que 3 ou 4 homens estão envolvidos e que basta apenas um deles falar, o que leva a uma pergunta: quem será e que tipo de acordo essa pessoa receberá? Em março de 2016, investigadores revelaram ter recuperado DNA no carro de Brianna, que acreditam ser do principal suspeito. Em 18 de março de 2022, a Polícia Estadual de Vermont informou que um laboratório do Texas analisou amostras forenses enviadas no outono de 2020. Eles analisaram as amostras com o sequenciamento de DNA avançado e identificaram correspondência com alguém já investigado pelas autoridades. Cientistas utilizaram o sequenciamento genético para criar um perfil de DNA. Esse método é parecido com o usado para criar o perfil que condenou Joseph DeAngelo, o assassino do Golden State. A Polícia Estadual de Vermont encontrou uma correspondência para um de seus investigados.
O problema é que a polícia não nomeou um suspeito, mantendo a dúvida sobre quem é essa pessoa de interesse e por que, mesmo com correspondência de DNA, ela não virou o principal suspeito. A detetive Angela Baker, da Polícia Estadual de Vermont, diz que a evidência não indica um suspeito, mas para quem acompanha o caso, isso mostra que estão próximos. Devido ao status ativo da investigação, as autoridades não vão divulgar muitas evidências concretas ao público. Fazer isso colocaria em risco a integridade da investigação. Suspeito que, com a correspondência de DNA, as autoridades buscam fortalecer o caso e provavelmente se aproximam mais a cada dia. Um avanço significativo no caso ocorreu com o surgimento de novas pistas e possíveis evidências. Avanços na tecnologia forense permitiram que os investigadores reexaminassem as evidências existentes e explorassem caminhos de investigação que antes não haviam sido explorados. Além disso, o uso generalizado das redes sociais e de plataformas online facilitou a comunicação e a colaboração entre autoridades policiais, pesquisadores independentes e o público, levando ao compartilhamento de informações e à geração de novas pistas. Nos últimos anos, surgiram relatos ocasionais de possíveis avistamentos de Brianna ou de pessoas que correspondiam à descrição dela, renovando as esperanças de sua família e apoiadores. Embora muitos desses avistamentos tenham acabado sendo infundados, cada nova pista é minuciosamente investigada na esperança de descobrir informações valiosas que possam levar a um avanço no caso. O que aconteceu com Brianna Maitland naquela noite fatídica continua sendo uma pergunta que assombra a consciência coletiva de Sheldon e de toda a região. As autoridades policiais iniciaram uma investigação abrangente sobre o desaparecimento dela, vasculhando a área ao redor em busca de qualquer sinal de seu paradeiro. Apesar dos esforços, nenhum vestígio de Brianna foi encontrado. Mas em meio à incerteza e angústia, uma coisa permanece absolutamente clara. Brianna Maitland jamais será esquecida. O legado de Brianna Maitland permanece nos corações de quem a conheceu, mantido vivo pela esperança de que a verdade sobre seu desaparecimento seja revelada. Até lá, ela segue como símbolo do mistério central da experiência humana. Lembrete de que, às vezes, as respostas que buscamos estão fora do nosso alcance. Enquanto o sol se põe sobre as colinas ondulantes de Sheldon, lançando sombras pela paisagem, o mistério do desaparecimento de Brianna Maitland persiste, testemunho da fragilidade da vida e da resiliência do espírito humano. E embora ela possa ter desaparecido na noite, sua luz continua a brilhar como um farol de esperança na escuridão que nos cerca. Você já tentou agarrar algo que sentiu estar tão perto, mas assim que tentou alcançar, de repente aquilo se afastou? É uma sensação decepcionante. Mas e se isso nunca acabar? Susan Billig sabia como era quando esperança e desespero se misturavam. Especialmente quando sua filha de 17 anos, Amy, desapareceu em Coconut Grove, Flórida, e nunca mais foi vista. Amy Billig nasceu em 9 de janeiro de 1957 em Oyster Bay, Nova York, filha de Ned Solomon e Susan Billig, após várias gestações mal-sucedidas. É seguro dizer que Amy foi o bebê milagre de Susan e Ned. Mas apenas um ano depois do nascimento de Amy, a família recebeu um menino, Joshua, em 14 de fevereiro de 1958. Quando Amy tinha 11 anos e Josh 10, a família Billig se mudou de Nova York para o sul da Flórida por conta do aumento da criminalidade. Os pais de Amy tinham uma galeria perto da Commodore Plaza, e Amy e Josh estudavam em escolas particulares. Amy era a personificação da cultura dos anos 1970. Ela era fácil de conviver por ser muito gentil e carinhosa. Ela gostava de cantar e tocar flauta e violão. Ela era religiosa e pertencia à fé judaica. Ela também adorava ler e escrever, e mantinha um diário no qual escrevia muitos poemas. Amy também amava os animais, e era vegetariana por escolha. Dada sua criatividade excepcional, Amy tinha aspirações de se tornar atriz. Amy, nascida nos anos 70, era o exemplo perfeito de uma criança das flores. Ela tinha um espírito livre e frequentemente fazia trilhas para vários lugares, fazendo amizade com praticamente qualquer pessoa. No dia 31 de março de 1974, Amy aguardava sua formatura na Academia Adelphi de Coral Gables e queria seguir seu sonho de se tornar atriz. Mas algumas semanas antes de poder comemorar sua formatura, Amy desapareceu e seu sumiço abalou toda a comunidade de Coconut Grove.
Em 5 de março de 1974, Amy voltou da escola em uma terça-feira comum e queria ver alguns amigos mais tarde. Ao chegar em casa, ela ligou para o pai na galeria de arte, do telefone fixo, pedindo dinheiro emprestado para almoçar com amigos no Peacock Park. O pai, Ned, concordou e Amy vestiu uma saia jeans e sandálias plataforma. Ela pegou a câmera, que sempre levava, e saiu para pedir carona até a galeria do pai, a menos de 1 milha dali. Naquela época, pegar carona não era incomum. Era nos anos 1970. As pessoas costumavam pedir carona o tempo todo. Era bem seguro. Lembre-se, raramente trancavam as portas à noite e câmeras de segurança eram raras. Meus pais cresceram nessa época. Minha mãe contou que, após uma viagem de 1 semana com a família, ao voltarem, encontraram a porta da frente destrancada e aberta. Ninguém invadiu. A família só esqueceu de fechar a porta ao sair. Nada foi mexido naquela casa, mesmo após ficar escancarada por 1 semana. Esse é o ambiente ao qual nos referimos aqui, e é fácil esquecer desses dias ao compará-los com como as coisas pioraram atualmente. Mas essa percepção de segurança logo mudou para a família Billig, porque Amy havia desaparecido. Ela nunca foi à galeria do pai buscar o dinheiro. Amy Billig, de 17 anos, basicamente desapareceu de Coconut Grove e nunca mais foi vista. Naquela noite, Susan e Josh ficaram preocupados porque Amy não voltou para casa. Esse comportamento não era nada normal para Amy. Os temores aumentaram quando Ned voltou e confirmou que Amy não foi à galeria. Susan também telefonou para os amigos de Amy e ficou chocada ao saber que ela não apareceu para almoçar com eles. O pânico tomou conta da família Billig, que chamou a polícia imediatamente. A polícia tentou acalmar Susan dizendo que Amy voltaria. O detetive Michael Gonzalez orientou: "Não entre em pânico, ligue se Amy não voltar até de manhã." Enquanto aguardavam ansiosos, chegou o dia 6 de março. Às 6h, uma Susan desesperada chamou a polícia e a busca oficial por Amy começou. Durante as buscas por Amy e ao interrogar moradores, a polícia achou uma pista. Operários de construção viram Amy entrando em uma van branca à tarde em Coconut Grove, perto de casa. A comunidade era muito unida, e todos imediatamente ficaram preocupados com Amy e sua segurança, já que ela não voltou para casa mesmo após vários dias terem se passado. Em 18 de março, 13 dias após o último avistamento de Amy, um universitário carona encontrou uma câmera jogada perto da saída Wildwood, na rodovia da Flórida. Essa área ficava a cerca de 400 quilômetros a noroeste de Miami. Ao recolherem a câmera como evidência e mostrarem à família Billig, eles confirmaram que era de Amy. A polícia pediu para ver as fotos, então elas foram reveladas. A maioria das fotos não serviu, pois estavam muito superexpostas e nada era identificável. Mas 2 fotos chamaram a atenção da polícia. Eram de uma caminhonete clara, talvez branca, em frente a um prédio com trepadeiras. Amy foi vista por trabalhadores da construção civil entrando em uma van branca. Isso pode ter sido uma pista na direção certa. Não se sabe se as fotos divulgadas eram do dia do desaparecimento de Amy. Mas a polícia tinha algo de qualquer forma. Os investigadores se apegaram a essa pequena evidência, mas não conseguiram identificar o prédio ou o veículo branco, já que a foto não tinha informações como números de rua ou placas. Susan pediu aos policiais que inspecionassem o quarto de Amy em busca de impressões digitais, pois acreditava que quem a levou poderia ser alguém próximo. Mas a polícia inicialmente achou que Amy tinha fugido e nem se preocupou em procurar por impressões digitais. Depois de algum tempo, porém, quando ficou claro que Amy não tinha fugido e que alguém possivelmente a havia sequestrado, a polícia finalmente foi até a casa de Amy para procurar por impressões digitais. Infelizmente, por causa da umidade e do clima típico da Flórida, as digitais já haviam sumido. A polícia cometeu um grande erro ao perder a chance de achar algo que explicasse o desaparecimento de Amy. Susan, empenhada em encontrar sua filha, iniciou uma investigação paralela e contratou um detetive particular para ajudar a localizar Amy. Susan e Ned faziam de tudo para divulgar o sumiço de Amy. Imprimiram cartazes em inglês e espanhol, fizeram vigília por Amy, buscaram informações ou relatos de avistamento de Amy de porta em porta e ligavam quase todo dia para a polícia de Miami por atualizações. Susan passava o tempo livre no quarto de Amy tentando se reconectar com a filha, pois sentia sua falta. Um dia, lá, Susan olhou o diário de Amy. Ela achou uma anotação que lhe causou um arrepio.
6 semanas antes do desaparecimento de Amy, ela registrou em seu diário planos com um homem chamado Hank para viajar à América do Sul. Ela até chamou a ideia de loucura. Agora, essa anotação deixou Susan bastante inquieta. Amy era muito próxima da família e quase sempre compartilhava tudo com a mãe. Então por que ela nunca falou nada sobre esse tal de Hank ou sobre ter planos de ir para a América do Sul? Esse detalhe é importante e será mencionado novamente, então preste atenção. 16 dias após o desaparecimento de Amy, Susan recebeu uma ligação de 2 irmãos gêmeos, Charles e Larry Glasser, de 16 anos. Eles disseram que haviam sequestrado Amy e exigiram $30 mil de resgate. A polícia seguiu a pista e, em 22 de março, prendeu os autores das ligações em um hotel local. Susan esperava que Amy logo estivesse com a família, mas os rapazes não a tinham em seu poder. Mentiam e tentavam explorar o desespero da família Billick. Os rapazes foram acusados de extorsão e se declararam culpados, levando a polícia de volta ao ponto de partida. Após a pista mal sucedida dos gêmeos Glasser, Susan recebia várias pistas diariamente, todas levando essa pobre mulher a uma busca inútil. Mas várias pistas confiáveis envolviam algo sombrio. Sugestão de que Amy foi sequestrada por uma gangue de motoqueiros, outlaws ou pagans. Essa pista era plausível porque as gangues de motoqueiros tinham um histórico sombrio de abusar de mulheres, por todos os motivos óbvios. As suspeitas aumentaram após alguém relatar ter visto Amy subir numa moto com um suposto membro da gangue no dia do desaparecimento. Nos anos 1970, Outlaws e Pagans eram as 2 principais gangues de motoqueiros que circulavam pelas ruas de Coconut Grove. Acreditava-se que eles haviam sequestrado Amy e a mantinham refém. Susan teve que seguir as pistas que a levaram a uma loja de conveniência em Orlando. O gerente da loja olhou para a foto de Amy e imediatamente se lembrou de um incidente muito específico. Ela disse ter visto uma garota parecida com Amy com 2 homens que pareciam motoqueiros entrando na loja e comprando sopa de legumes. Esse detalhe chamou a atenção de Susan, pois Amy, como dito, era vegetariana. O gerente da loja também disse que a garota mal falava e era chamada pelos motoqueiros de Muda ou Pequena e Cheryl Tranquila. Esse encontro reforçou a teoria da gangue de motoqueiros. Sem medo, Susan tentou falar com membros da gangue para obter informações sobre sua filha desaparecida. Em janeiro de 1976, Susan foi abordada por Paul, ex-membro de uma gangue de motoqueiros, e eles foram à casa dele para que Paul desse informações sobre Amy. Paulo contou a Susan que foi dono de Amy durante o tempo dela na gangue. Ele também afirmou que a garota era submissa, quieta e quase não falava, o mesmo que o gerente da loja de conveniência em Orlando relatou. Ele contou a Susan que Amy ainda vivia, mas era refém da gangue. Compreensivelmente, Susan teve receio de acreditar em Paulo no início. Para confirmar, ela pediu uma descrição física ou característica única de Amy. E o que Paulo disse foi realmente chocante. Ele confirmou que Amy tinha uma cicatriz no abdômen, um detalhe que só Susana sabia e algo que não era informação pública. Isso deixou Susana atônita, e ela acabou acreditando nas afirmações de Paulo. Pouco tempo depois, Paulo entrou em contato com Susana novamente com notícias muito animadoras. Ele disse que Amy estava em um bar perigoso em Tulsa, frequentado por motoqueiros. Mas Susana arriscaria tudo para garantir a segurança da filha com ela. Susana encontrou Paulo no bar, mas quando ele saiu para falar com alguém, começou uma grande briga. Susana ficou apavorada e, sem entender a situação, foi escoltada por outro motoqueiro até um táxi, aparentemente para levá-la ao hotel, mas acabou em mais um beco sem saída. Paulo entrou em contato com o advogado de Susana logo depois. Ele repetiu que Amy estava em Seattle. Apesar do recente ataque cardíaco, Susana arrumou as malas e foi até lá, mas não teve sucesso. Mesmo que lembrassem de ver uma garota submissa e muda, não havia sinal de Amy. Não sabemos se isso foi para atormentar Susana ou se Amy foi mesmo sequestrada por uma gangue de motoqueiros. E Paulo estava fazendo o possível para reunir uma mãe com sua filha com as informações que tinha. No fim de 1992, Susana foi contatada pela detetive particular local Virginia Schneider, que trabalhava com outro detetive particular na Inglaterra em um caso distinto. O investigador particular foi abordado em uma agência dos Correios em Falmouth, Inglaterra, por um homem com aparência de motoqueiro, tatuado e rude, que lhe ofereceu uma garota. Ao ser questionado sobre o tipo de garota, o motoqueiro disse que era uma americana muda de Oyster Bay.
Agora, se você se lembra, Amy nasceu em Oyster Bay, e curiosamente, todos que diziam ter visto Amy ou uma garota parecida a descreviam exatamente igual. Um ano após o incidente, essa pista quase chegou a um beco sem saída, pois o detetive particular na Inglaterra morreu. Após isso, não houve mais notícias sobre Amy ou seu paradeiro. Porém, surgiram fatos incriminadores nos anos seguintes. Avançando para 1997, a viúva de Paulo trouxe aos detetives detalhes perturbadores sobre Amy. Foi uma confissão de Paulo antes de falecer. Ele disse que a gangue de motoqueiros era responsável pelo desaparecimento de Amy, mas acrescentou que agora eles também tiraram a vida dela. Paul continuou dizendo que Amy foi levada para uma festa dos pagãos nos Everglades, onde sofreu abuso por vários motoqueiros, motivados por um suposto insulto de Amy. A intenção não era tirar a vida de Amy, e sim, supostamente, dar uma lição nela. Quando Amy reagiu, os motoqueiros a forçaram a se submeter e acabaram causando uma overdose acidental nela. Os membros da gangue descartaram o corpo de Amy em um pântano próximo, que achavam ter jacarés, por isso nunca foi encontrado. Isso pode ter sido uma farsa, talvez a viúva de Paul só quisesse chamar a atenção da mídia. Só podemos imaginar o que Susan pensou ao saber de tudo isso. Ela se esforçava para não perder a esperança de que Amy estivesse viva, mas isso ficava cada vez mais difícil. Parte o coração ver Susan alternar entre esperança e desespero, sofrendo, mas sem perder a fé de que Amy ainda estava viva. É realmente inacreditável. Mas havia mais uma coisa angustiante que aconteceu nos bastidores, e isso virou esse caso já confuso de cabeça para baixo. Então, alguns meses após o desaparecimento de Amy, Susan, que estava ocupada tentando encontrar sua filha em algum lugar no buraco negro, que era essa gangue de motoqueiros, começou a receber ligações muito bizarras de alguém, que depois descobriram ser um homem. Às vezes ninguém falava, outras vezes só se ouvia respiração pesada do outro lado da linha. A polícia não conseguiu rastrear as ligações, pois quase todas eram de telefones públicos locais. Sem câmeras de segurança, era difícil identificar o misterioso telefonista. Mesmo após limitarem a localização do telefone público, a polícia fez campanas para tentar pegar o telefonista traiçoeiro. Mesmo assim, parecia que o telefonista soube disso, pois não voltou ao mesmo telefone público e ligou para Susan de outro local. O autor das ligações entrou em contato e atormentou Susan por quase 21 anos de forma irregular. Às vezes, Susan recebia de 7 a 8 ligações diárias de quem ligava, mas em outros momentos passavam-se meses sem contato. Independentemente disso, era aterrorizante e emocionalmente exaustivo demais para Susan. Cerca de 5 meses após o início das ligações, o autor das ligações disse: "Eu a tenho, aqui é Johnson." Antes que Susan perguntasse algo, ele desligava. Johnson chegou a marcar 2 encontros com Susan por telefone, mas nunca apareceu, como era de se esperar. Johnson, se esse era mesmo seu nome, telefonava e deixava Susan apavorada com detalhes assustadores sobre Amy, dizendo: "Apresse-se, você tem pouco tempo." Amy tem 2 semanas de vida e uau, Amy está magnífica agora. Alguns achavam que era só brincadeira de mau gosto, mas Johnson conhecia bem a família Billick. Por exemplo, ele sabia que o marido de Susan, Ned, morreu em 1992, e Johnson logo ligou para ela dizendo: "Você está sozinha agora, não está? É melhor tomar cuidado." Eu gostaria de poder dizer que isso era uma cena de um filme de terror, mas infelizmente não era. Susan estava vivendo um pesadelo constante. Durante essas 2 décadas de terror tentando encontrar sua filha, Susan ficou exausta e seu estado mental e emocional foi profundamente afetado. Ela andava em círculos sem resultados, o que era compreensível e frustrante. Mas em 1993, tudo mudou, e finalmente, Susan recebeu boas notícias pela primeira vez em muito tempo. Veja, em 1993, Johnson começou a usar um telefone celular para entrar em contato com Susan, o que finalmente levou a ligação a ser rastreada pelo FBI. Em 17 de novembro de 1995, um homem de 48 anos chamado Henry Johnson Blair foi preso. Ele era o homem que assombrou Susan com suas ligações enigmáticas por 21 anos. Henry Johnson Blair nasceu em 1947 e era um homem casado, pai de 2 filhas, que sofria de toque e abuso de álcool.
Ele atuou 24 anos no serviço de alfândega dos Estados Unidos. Então a Amy estava com Henry. E a Susan finalmente conseguiu sua filha de volta depois de 21 longos anos. Bem, infelizmente a resposta para ambas as perguntas foi não. Henry afirmou que nem sabia quem era Amy e disse que sentia prazer sexual em fazer trotes e que estava apenas brincando com Susan. Também disse que ligava e atormentava outras famílias de pessoas desaparecidas. Ele atribuiu toda a culpa ao toque e ao abuso de álcool. Agora, tudo isso parecia muito convincente. Sofrer de toque e abuso de álcool já é ruim, mas isso não justifica atormentar uma mulher indefesa, especialmente com comentários nojentos sobre sua filha desaparecida. E isso por 21 anos? Nenhuma brincadeira de mau gosto deveria ir tão longe. Algo claramente parecia suspeito na fala de Henry. Para surpresa geral, mais fatos surgiram. Lembra da anotação no diário de Amy? Bem, acontece que o apelido de Henry era coincidentemente Hank. Para aumentar a pilha de coincidências estranhas, Henry, também conhecido como Hank, foi transferido para nada menos que a América do Sul por causa do trabalho dele. E foi estranhamente bem na época em que Amy escreveu sobre ir para lá em seu diário. Não sei você, mas não parece coincidência Amy planejar ir para a América do Sul com um homem chamado Hank, logo entre tantos lugares. Como se não bastasse, a caminhonete branca das fotos da câmera de Amy parecia ser o mesmo modelo que Henry dirigia na época. Revelações apontaram Henrique como principal suspeito. Então, será que Amy conhecia Henrique? Será que, sem perceber, ela deixou alguma pista que ajudaria a explicar o que aconteceu? Para surpresa geral, Henrique nunca foi associado ao sumiço de Amy, apesar das evidências contrárias. No final, Henrique foi acusado de 2 acusações de perseguição agravada e recebeu apenas 2 anos de prisão. Susana chegou a processar Henrique por anos de assédio e o caso foi resolvido por 5 milhões de dólares. Mesmo que não saibamos qual possível motivo Henrique poderia ter tido, ainda é estranho ver tantos detalhes assustadores coincidirem. Apesar de nada oficial apontar Henrique como responsável pelo desaparecimento de Amy, é claro que ele estava mais envolvido na vida dela do que admitia. As fotos da van branca, o apelido de Henrique e sua mudança para a América do Sul na época em que Amy planejava ir com Hank não podem ser só coincidências. Eles talvez já tivessem se encontrado antes e criado uma amizade. Talvez essa amizade tenha virado obsessão, principalmente para Henrique. Isso pode explicar por que ele aterrorizou Susana por anos após o sumiço de Aline. Embora a teoria da gangue de motoqueiros fosse só boato sem provas, a entrada no diário da Amy e as revelações sobre Henrique eram bastante incomuns. Henrique nunca explicou as fotos do caminhão ou van branca, nem a entrada no diário da Aline. E, eventualmente, ele faleceu em 2006 aos 59 anos na Flórida. Susana nunca recebeu nenhuma ligação da Aline, e só havia pistas inconclusivas. Será que a Aline ainda está presa por uma gangue de motoqueiros? Aline teve um destino trágico nos Everglades? Ou será que Henrique, também conhecido como Hank, saiu praticamente impune pelo desaparecimento e aparente morte de Aline e levou seus segredos para o túmulo? Existem perguntas demais e, infelizmente, nenhuma resposta. Mas eu aposto fortemente no Henrique. Aquela entrada no diário não pode ser ignorada, e isso me parece óbvio, mesmo que o caso ainda não tenha sido resolvido. Susana passou mais de 3 décadas tentando encontrar alguma pista que a levasse até Amy. Ela sempre fez de tudo para avançar na investigação. Foi criada a página Encontre Amy Billig no Facebook, única forma de Susana manter a esperança do retorno de Amy. Mas, muito tristemente, Susana não teria a chance de viver isso, porque em 7 de junho de 2005, Susana Billig faleceu de um ataque cardíaco aos 80 anos de idade. Susana foi peça-chave na busca por Amy. Ela era uma mãe que enfrentaria qualquer perigo para ter sua filha de volta. E, infelizmente, ela nunca encontrou paz nem respostas até seu último suspiro. O irmão de Amy, Josh, que é pedreiro, continua divulgando informações sobre ela na página do Facebook, buscando um desfecho e saber se a irmã ainda está por aí. Pois era o que os pais de Amy, especialmente Susan, mais queriam.
nunca desistir de procurar por Amy. A família Billig sempre esteve tão perto de encontrar pistas sobre Amy, mas acabava voltando à estaca zero repetidas vezes. Esse caso é particularmente devastador, porque até hoje ninguém sabe o que aconteceu com Amy. Só podemos rezar para que Amy esteja em paz onde quer que esteja. E no final, tudo o que podemos fazer é ter esperança. É sempre trágico quando alguém com uma carreira promissora em uma indústria que ama tem essa oportunidade tirada dela. O caso de Tammy Lynn Lebert não é exceção. Tammy era uma estrela de cinema promissora, após conseguir um papel em Scarface, filme muito popular. A vida de Tammy mudou drasticamente quando ela sumiu sem deixar rastros. Investigadores seguiram pistas estranhas e inesperadas na busca pela mulher. Mas as pistas e evidências que encontraram eram no mínimo estranhas. Tammy Lynn Lebert nasceu em 5 de fevereiro de 1965 e desde muito jovem estava destinada ao estrelato. Ela tinha confiança para se apresentar diante da plateia e dos jurados de concursos de beleza, sem se importar com nada. Desde jovem ela fazia isso, mas depois, já adulta, queria ser atriz de Hollywood. Mas quando estava prestes a realizar seus sonhos, ela desapareceu de repente sem explicação. Nas semanas seguintes, investigadores descobriram sobre o comportamento estranho e a ansiedade de Tammy antes do desaparecimento. Como dizem que ela mudou de um dia para o outro, muitos acreditam que algo a afetou tão profundamente que sua vida nunca mais foi a mesma. Ao falar sobre Tammy na infância, sua mãe, Linda Curtis, dizia que ela era uma menina muito bonita, que acordava e dormia sempre com o mesmo sorriso no rosto. Por isso, não surpreende que Linda tenha inscrito Tammy em um concurso de beleza ainda jovem. Logo ficou claro que ela tinha talento para isso. Linda passou a ser empresária de Tammy e logo precisaram lidar com uma agenda mais exigente, incluindo ensaios de concursos e entrevistas de elenco, já que Tammy queria ser atriz. Hoje em dia, todos nós entendemos que esse tipo de agenda para uma criança é, para dizer o mínimo, prejudicial. Mas lembre-se, isso foi nos anos 60 e 70, então essa informação não estava disponível. Com isso em mente, não é muito comum que uma rotina tão agitada continue sendo sustentável. Após Tammy completar 7 anos, o relacionamento dos pais dela começou a fracassar e decidiram se divorciar. Linda e Tammy seguiram em frente. Elas deixaram a casa da família e seguiram buscando o estrelato de Tammy. Veja, Tammy tinha só 7 anos, então não sei de quem era o sonho que elas buscavam. Dela ou de Linda? Essa questão ainda é debatida. Agente experiente de modelos e teatro, Linda assumiu mais clientes, incluindo um que virou parte da família. Wing Flanagan, de 11 anos, logo foi morar com a dupla de mãe e filha, e em pouco tempo, ele e Tammy se tornaram muito próximos, com as pessoas descrevendo o relacionamento como se fossem irmãos. Wing contou que Tammy sempre o beijava na bochecha antes de ele sair de casa. No início, ele se envergonhava da marca de batom na bochecha. Com o tempo, ele passou a valorizar o gesto e deixava a marca na bochecha como símbolo de orgulho. Com o tempo, Tammy mostrou que seu sucesso como rainha da beleza não foi sorte. Quando completou 16 anos, Tammy já havia participado de mais de 300 concursos, saindo vitoriosa impressionantes 280 vezes, o que não é pouca coisa. Então, em 1983, Tammy teve a chance que estava procurando. Ela conseguiu um papel em Spring Break, dirigido por Sean S. Cunningham. Provavelmente mais conhecido por dirigir o filme Sexta-feira 13, Um Estranho Está Observando. Ela interpretou o papel de uma boxeadora e também acredita-se que tenha sido a modelo para o pôster do filme. Tudo parecia estar indo na direção certa, e o futuro de Tammy parecia promissor, para dizer o mínimo. Ela havia consolidado seu status como rainha da beleza sem nenhuma dúvida, e agora tinha conseguido um papel no filme. Mas então, tudo mudou, e até hoje ninguém tem certeza do que ou de quem causou isso. Mas em breve, a vida de Tammy nunca mais seria a mesma. Quando as filmagens no set de Spring Break foram concluídas em julho de 1982, o elenco e a equipe foram convidados para uma festa de encerramento para comemorar, e Tammy decidiu ir sozinha, sem levar nenhum convidado. Ninguém sabe ao certo o que ocorreu, mas depois da festa, a família e amigos de Tammy, inclusive Wing, notaram que ela estava totalmente diferente.
O comportamento dela ficou sombrio e, enquanto antes ela era falante e animada, agora de repente se fechou em seu próprio mundo. O sorriso dela sumira, e quando Wing perguntava o que havia, ela mudava de assunto, às vezes parecendo temer falar sobre o que a incomodava. Em outras ocasiões, ela simplesmente desconversava com uma risada e tentava minimizar a situação. Quem a conhecia bem percebia que havia algo errado, mas Tammy seguia calada. A mãe dela começou a perceber que às vezes ela ficava sentada ou em pé na frente das janelas da casa, olhando para fora como se estivesse observando a rua enquanto os carros passavam. Mas ela nunca conseguia fazer Tammy explicar o motivo. Numa ocasião, ela olhava pela janela e chamou Wing para ver algo. Ela indicou a casa do vizinho em frente e pediu para ele dizer o que via. Ele disse que compraram uma van nova e ela confirmou. Exatamente. Ele ficou confuso e pediu mais explicação. Ela disse que a van tinha vidros espelhados que podiam esconder pessoas e afirmou ter certeza de que alguém a observava de dentro da van. Isso deve ter sido muito difícil para Linda, acostumada a ver a filha feliz, sorrindo e pronta para enfrentar o mundo. Agora, ela se fechou e não deixava ninguém se aproximar, seja por medo ou por não querer envolver outros. Esse já era um comportamento preocupante, mas as coisas só iam piorar. Tammy logo ficou paranoica, como se alguém estivesse atrás dela. Logo passou a recusar qualquer comida que não fosse preparada na sua presença. Isso fazia parecer que ela estava preocupada que alguém pudesse mexer na comida ou nas bebidas dela. Mas Linda não conseguia imaginar quem gostaria de prejudicá-la dessa forma, já que Tammy era querida por todos que a conheciam. Wing afirmou que, em uma ocasião, o telefone da casa tocou e ele foi atender. Antes que ele pudesse agir, Tammy pediu que, se perguntassem por ela no telefone, dissesse que ela não estava em casa e que ele não sabia onde ela estava. Ela fez uma revelação surpreendente para Linda. Ela disse que tentavam acabar com a vida dela, mas preferiu não dar mais informações. Linda fez o possível para descobrir quem eram essas pessoas, mas nunca conseguiu fazer Tammy dizer mais nada, pois ela estava com muito medo. Isso deu origem a comportamentos ainda mais preocupantes. Tammy ficava em seu quarto durante a maior parte do dia, e antes de comer qualquer refeição que lhe fosse servida, pedia para outra pessoa provar primeiro, caso tivesse sido adulterada. Como ela nunca se abriu com a mãe ou com qualquer um de seus amigos, ninguém tinha certeza se ela estava com medo de algo ou alguém real, ou se estava passando por um colapso nervoso e temia coisas que eram simplesmente imaginárias. Agora, ter um colapso nervoso é uma suposição fácil de se fazer, especialmente quando alguém nunca havia demonstrado esse tipo de comportamento antes. Como suas afirmações eram extravagantes, quase um roteiro de filme, era natural questionar se ela tinha algum problema mental. Depois de algum tempo, Tammy acabou cedendo e contou à mãe que tudo começou quando ela foi à festa pós-Spring Break. Ela contou à mãe que, enquanto estava lá, viu algo que não deveria ter visto e, como resultado, alguém estava procurando por ela. Ela estava preocupada que, quando a encontrassem, iriam matá-la. Mesmo tentando, Linda não conseguiu fazer Tammy contar o que viu naquela noite e não sabia como ajudar a filha, o que deve ser uma sensação terrível de impotência para um pai. Ela só podia apoiar a filha quando necessário, esperando que Tammy criasse coragem para se abrir um dia. No entanto, havia esperança no horizonte. Em 1983, Tammy conseguiu um papel no filme Scarface, que tinha Al Pacino como protagonista. Se houve uma chance para ela causar boa impressão, era essa, e ela agarrou a oportunidade com as duas mãos. Durante as filmagens, ela ficou em Miami com seu advogado e amigo da família, Walter Leibowitz. No filme, ela fez o papel de uma mulher bonita que distrai um dos protagonistas enquanto ele espera no carro de fuga. Dizem que ela causou uma grande impressão no set de filmagem e, em pouco tempo, já estava sendo comentada por alguns dos atores mais famosos. Tammy não só parecia mais feliz, como também aproveitou a oportunidade que recebeu e parecia que ela poderia estar no caminho da recuperação. Isso até o quarto dia de filmagem, quando as coisas pioraram mais uma vez. Uma cena do filme mostrava alguém sendo baleado, e para torná-la mais realista, incluíram sangue falso jorrando do ferimento. Para a maioria dos atores e equipe, seria só mais um dia no set, mas Tammy achou a cena perturbadora demais para assistir, o que a afetou profundamente.
O diretor de elenco avisou Walter, amigo da família, que havia algo errado com Tammy. Ele disse que ela chorou incontrolavelmente durante a cena e precisou ser retirada do set e levada ao trailer, onde tentaram sem sucesso acalmá-la. Ela parecia estar assustada demais para que alguém conseguisse ajudá-la e tremia de ansiedade, mas mesmo assim não contava a ninguém o que estava acontecendo. Walter então entrou em contato com Linda para contar o que havia acontecido e sugeriu que Linda levasse Tammy a um médico ou a um psiquiatra para descobrir de uma vez por todas o que estava causando tanto sofrimento a ela. Ele temia que, sem ajuda, a carreira dela acabasse. Ninguém aguenta tanta pressão sozinho por muito tempo, e Tammy provavelmente se sentia isolada, pois tinha medo de contar a alguém o que ou quem a incomodava. Lembre-se de que ela nunca foi do tipo de pessoa que exagera uma situação, então o medo dela devia ser muito real. Walter também sugeriu que, se realmente alguém estivesse atrás de Tammy, ela e Linda deveriam ir imediatamente à polícia para registrar um boletim de ocorrência e, com sorte, conseguir a ajuda de que ela precisava. Mas isso nunca aconteceu, e Linda não sabia o que fazer depois. Walter achava que Tammy não estava delirando e que o que ela dizia era verdade. Ele disse que, ao ouvi-la falar sobre lavagem de dinheiro, suspeitou ligação com o que ela viu naquela noite, mas não conseguiu confirmar. Após seu colapso, Tammy voltou para casa e Linda imediatamente seguiu o conselho de Walter. Ela a levou ao escritório do xerife de Brevard, onde acreditava que receberia ajuda. Mas Tammy se recusou a revelar qualquer coisa para a polícia e nem sequer mencionou que temia por sua vida. Tammy pode ter sido muitas coisas ao longo da vida, mas dedo duro não era uma delas. O único consolo nessa situação, neste momento, era que Tammy estava em casa, entre as pessoas que conhecia e amava. Isso pouco a confortava, pois seu comportamento continuava a confundir Linda. Às vezes Tammy parecia quase normal. Em alguns dias acordava falante e animada como sempre. Mas isso não durava, e ela logo voltava ao seu mundo de medo, onde não deixava ninguém entrar. Isso dava esperança a Linda e Wing de que ela estava se recuperando e voltaria ao normal. Essas esperanças acabaram quando Tammy aparentemente surtou e nunca mais foi a mesma. Em julho de 1983, Wing estava sentado na sala de estar lendo um livro quando Tammy de repente o confrontou e o acusou de estar olhando para ela. Ele ficou confuso e só conseguiu dizer que ela estava enganada. Ele logo percebeu que algo estava errado e tentou conversar, perguntando o que acontecia. Mas isso só pareceu piorar as coisas, pois ela de repente ficou furiosa, gritou com ele e saiu correndo de casa. Ela abriu a porta da frente e correu para a varanda, mas de repente achou a situação assustadora demais e mudou de ideia. Mas então a porta da frente se fechou e trancou sozinha, deixando-a presa do lado de fora. Isso a deixou muito ansiosa e ela começou a bater na porta com força, gritando para que alguém a deixasse entrar novamente. Antes que alguém pudesse abrir a porta, ela pegou um taco de beisebol e quebrou as janelas da casa, mostrando claramente seu estado mental. Wing finalmente conseguiu abrir a porta para deixá-la entrar de novo, mas assim que fez isso, Timmy se atirou sobre ele e o derrubou no chão. Ela então pulou em cima dele e começou a bater nele, enquanto gritava com ele o tempo todo. Ela estava convencida de que ele a havia trancado para fora de casa de propósito, quando na verdade a porta só tinha se fechado por causa do vento. Linda ouviu janelas quebrando e gritos e correu para a sala para ver o que acontecia. Ela não acreditava ao ver Tammy atacar o homem que considerava um irmão. E numa tentativa de acalmá-la, ela repetiu várias vezes que a amava. No começo, Tammy mal parecia perceber, mas quando Linda repetidamente disse "Sou sua mãe, sou eu, Tammy", ela pareceu sair do transe e começou a se acalmar. Esse foi, de longe, o pior incidente relacionado ao comportamento de Tammy, e Linda sabia que precisava encontrar ajuda rapidamente. Ela decidiu que Tammy precisava de avaliação psiquiátrica e a levou a um hospital psiquiátrico no condado de Brevard. Ela foi colocada sob observação por 72 horas período, durante o qual foram feitos exames para verificar a presença de álcool e drogas em seu organismo. Os exames deram negativo e concluíram que ela não tinha problemas mentais. A equipe do hospital teve que mandá-la para casa sem solução, o que deve ter preocupado Linda, pois temia que Tammy tivesse outro episódio e da próxima vez talvez não conseguisse acalmá-la.
Tammy foi levada para casa, mas assim que chegaram, ela se virou para a mãe e disse que, abre aspas, ele ainda estava atrás dela e que provavelmente logo acabaria com a vida dela. Ela pediu que, se isso ocorresse, Linda o fizesse pagar pelo que fez. Mas, mais uma vez, ela se recusou a contar para a mãe quem era essa pessoa que estava atrás dela, e ficou claro que nenhum progresso havia sido feito. O medo de Tammy era tão real quanto sempre, sem fim à vista. No dia seguinte, ao voltar para casa, Tammy ligou para Rick Adams e pediu que a buscasse. Ela disse a ele que precisava ir à igreja para rezar, pois tinha visto algo que não deveria e temia ser encontrada e morta. Seu amigo depois contou aos investigadores que na igreja, Tammy rezava e chorava sem consolo. Assim que saíram, ela disse que o amava e talvez precisasse ir embora um tempo. Ele a levou para casa e saiu perplexo com o ocorrido. No dia seguinte, ela entrou em contato com outro amigo, Keith Roberts, e perguntou se ele poderia acompanhá-la até Cocoa Beach. Linda não sabia se era uma boa ideia, pois Tammy continuava agindo estranho. Ela deixou Tammy ir com ele e saíram de casa por volta das 11 horas. Ainda assim, ela ficou nervosa. Ela sentiu que Tammy talvez estivesse se esforçando para seguir com a vida normalmente, já que normalmente ela ficava em seu quarto ou pelo menos dentro de casa. Mal sabia ela que, ao ver Tammy descer a entrada de casa e entrar no carro da amiga, nunca mais veria sua filha novamente. Quando foi interrogado pelos investigadores, Keith relatou mais tarde que ele e Tammy estavam a caminho da praia quando começaram a discutir. Ela pediu se podia pegar $300 emprestados com ele, e então ficou chateada quando ele se recusou a levá-la até Fort Lauderdale, onde ela queria encontrar uma amiga. Ele tentou conversar com ela, mas parecia que ela ficava mais irritada a cada momento, até que finalmente pediu para ele parar o carro para que pudesse descer. Eles dirigiram cerca de 8 quilômetros até o banco de vidro, onde ele a deixou no estacionamento, sendo a última vez que Tammy foi vista. Ninguém sabe ao certo o que passava pela cabeça de Tammy nesse momento, mas é claro que ela estava procurando ajuda, já que ligou 3 vezes para a loja da tia que ficava perto dali, mas esqueceu que a tia estava de férias, então nunca atendeu as ligações. Ela então ligou para uma outra amiga, mas essa pessoa também não pôde atender o telefone, e só perceberia depois que Tammy tinha tentado entrar em contato. O destino de Tammy após isso segue um mistério. Ela não voltou para casa naquela noite e não foi mais vista ou ouvida. Linda registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida no dia 11 de julho, mas Tammy não foi encontrada em lugar nenhum. Para seus amigos e familiares, parecia que ela simplesmente havia desaparecido no ar. Durante a investigação, a polícia entrevistou todos próximos de Tammy, inclusive os 2 amigos que estiveram com ela nos últimos dias em que foi vista. Ninguém tinha motivo para machucá-la, e ela não contou seus planos a ninguém. Não se sabia se ela foi levada à força ou saiu por vontade própria, nem para onde teria ido. O mais preocupante era que ela seguia instável e talvez agisse irracionalmente por medo. Seus amigos contaram à polícia que Tammy e Linda discutiam bastante recentemente, principalmente sobre a carreira dela. Disseram que Tammy repetidas vezes afirmou que mal via a hora de sair de casa e seguir seu caminho. Mas Linda negou as alegações e disse que, apesar do estresse recente, seu relacionamento com a filha estava bem. Ela suspeitava que um amigo de Tammy, especialmente Keith, poderia estar envolvido no desaparecimento e sugeriu investigá-lo. Ela diz que Tammy contou que Keith provavelmente tiraria sua vida, e Linda tinha certeza de que era dele que Tammy tinha medo. Após o interrogatório, os investigadores concluíram que ele não era suspeito e ninguém foi preso. Não faz sentido. Se Keith era quem ela tanto temia, por que ligaria para ele pedindo que a levasse à praia? Isso nunca foi explicado. O que se sabe é que Tammy estava usando uma camisa azul florida, uma saia jeans e chinelos no momento do seu desaparecimento, e ela estava com uma bolsa cinza quando foi vista pela última vez, mas nenhum desses itens jamais foi encontrado. Testemunhas disseram ter visto Tammy no dia do desaparecimento sem sapatos, mas isso nunca foi confirmado. Essa é a parte do vídeo em que normalmente analiso a investigação do desaparecimento, o que a polícia descobriu e as evidências seguidas. Mas desta vez eu não posso, porque a polícia nunca encontrou nada. Quero dizer, eles literalmente não encontraram nada. Foi como se Tammy tivesse sumido da face da terra. A investigação terminou tão rápido quanto começou, porque não havia pistas para seguir, simplesmente nada.
Ela foi deixada por Keith no estacionamento e depois disso simplesmente sumiu. Linda comentou que ela saiu de casa sem pentear o cabelo, algo incomum para uma modelo. Mas sua mãe tem certeza de que ela não fugiu, pois planejava voltar para Hollywood em 3 meses e disse ao sair: "Tchau, mamãe, te vejo mais tarde, tá bom?" Essas foram as últimas palavras de Tammy, que nunca mais foi vista. Essas palavras ficaram com Linda até ela falecer anos depois, em 1995, sem nunca ter descoberto o que aconteceu com sua filha. Em determinado momento, sugeriram que Christopher Wilder, o assassino das rainhas da beleza, que matou várias mulheres na Flórida em meados dos anos 80, poderia ser o responsável pelo sumiço de Tammy. Ele era famoso por enganar mulheres com falsas promessas de capas de revista antes de matá-las. Nunca encontraram provas concretas ligando-o a Tammy e ele nunca foi oficialmente suspeito, pois morreu em um tiroteio com a polícia em 1984. No entanto, havia outro suposto serial killer atuando na região na época. John Crutchley acredita-se que tenha tirado a vida de até 30 mulheres entre 1978 e 1985. Nunca foi encontrada ligação entre Crutchley e Tammy, sendo improvável que ele tenha relação com o desaparecimento dela. Linda disse várias vezes que achava que Tammy, sem querer, descobriu uma grande lavagem de dinheiro na festa pós-Spring Break e teve a vida ameaçada por alguém envolvido. Ela percebeu que virou alvo dessas pessoas e acabou sequestrada ou morta, pois tinha informações que não podiam chegar à polícia. Talvez nunca saberemos se essas alegações são verdadeiras. O caso de Tammy é uma tragédia e também uma vida promissora que mudou em apenas uma noite. Ela contou com o apoio das pessoas próximas, foi atendida por médicos e ouviu policiais dispostos a escutá-la. Mas o medo é uma emoção difícil de conter. Só podemos imaginar o terror que ela sentia ao ficar em silêncio em situação tão grave. Até hoje, Tammy nunca foi encontrada, nem sequer uma única prova que comprove se ela está viva ou não. É quase como se a jovem nunca tivesse existido. Simplesmente não restou nada para trás. Infelizmente, em poucos meses, a carreira de Tammy chegou ao fim depois de começar. Uma carreira que ela passou toda a infância tentando construir. Todos nós podemos torcer para que Tammy tenha saído dessa situação em segurança e que tenha conseguido começar uma nova vida em outro lugar. Após o sumiço de Tammy, o detetive de Cocoa Beach, Harold Lewis, recebeu 2 ligações de uma mulher anônima, dizendo ter provas de que Tammy ainda estava viva. Na primeira ligação, a mulher disse que Tammy entraria em contato quando fosse a hora. Na segunda ligação, ela disse que Tammy finalmente estudava para ser enfermeira. Nenhuma prova dessas alegações foi apresentada à polícia, e essas ligações são amplamente consideradas uma farsa. Mas isso realmente faz você pensar. Margie Foley auxiliava na busca por desaparecido. Para Margie, era como buscar uma filha, pois a desaparecida era a melhor amiga da sua filha. A busca por Abby Stepek havia começado. Mas algo estava errado, pois só os moradores locais fizeram a busca. Não havia nenhum policial à vista. A busca estava concentrada na área onde o carro de Abby foi encontrado, o Parque Chalimon, um parque amplo e remoto cercado por canteiros de obras e áreas arborizadas. Margie e Caitlin passaram por um bueiro de águas pluviais a poucos metros de onde o carro de Abby foi encontrado, e algo as fez parar imediatamente: o cheiro. Era horrível. Outras pessoas que passavam por esse bueiro aparentemente comum também sentiram o mesmo cheiro. Então, elas fizeram o que acharam melhor naquele momento. Chamaram a polícia. Eles cuidariam disso daqui em diante, certo? Mas quando a polícia chegou, eles deram uma olhada no ralo, reviraram os olhos e dispensaram friamente as pessoas que estavam procurando por Abby. A polícia já havia vasculhado a área com cães farejadores, e agora as pessoas os chamaram novamente, desperdiçando seu tempo. E foi isso. O ralo não foi investigado e nada aconteceu por causa disso. Mas isso só mudaria 3 anos depois, quando um detetive aposentado ficou no mesmo lugar e ordenou que a área fosse escavada. E quando isso aconteceu, nada mais foi como antes. Abby Jane Stepek nasceu em 31 de março de 1997, em Little Rock, Arkansas. Seus pais, Lori e Peter, também tiveram outros 2 filhos, um menino chamado Trevor e uma menina chamada Harris. Na época, Abby estudava na Little Rock Central High School.
Não, Little Rock não é conhecida por ser uma área segura de forma alguma, mas esse era o lugar que Abby chamava de lar. Com o tempo, os pais de Abby se divorciaram e Lori se casou com Michael. Essa mudança pouco afetou a vida de Abby, que logo se aproximou do novo padrasto e o acolheu na família. Eles tinham um ótimo relacionamento, e Abby se adaptava bem à nova vida. Abby era conhecida por ter uma personalidade forte, nada jamais a impediria de fazer o que quisesse. E algo que ela queria era ser cosmetóloga. Ela estava no caminho certo para conseguir isso, mas em 2015 ela encontrou um obstáculo. Nessa época, Abby tinha 18 anos e buscava independência como qualquer jovem adulta. Saiu da casa dos pais e passou a morar com os avós, mas às vezes ficava períodos maiores na casa de amigos. Parece claro que, apesar da vida em casa supostamente ser boa, algo acontecia e Abby queria sair. Isso nos leva ao obstáculo citado antes na vida dela. Abby, desesperada para sair da casa dos pais, passou a frequentar festas e ficar fora até tarde, chegando a faltar à escola. Abby estava passando por uma fase rebelde em sua vida, e mesmo que sua família não estivesse feliz com essa mudança repentina, eles ainda queriam que Abby encontrasse seu caminho de volta. Mas infelizmente, Abby nunca teria essa chance. No dia 21 de outubro de 2015, Abby faltou à escola, e 2 dias depois, ela foi a uma festa em algum momento da noite. Mas ela não contou à família para onde estava indo. Essa festa resultou em algo terrível e trágico para Abby. No dia seguinte, ao voltar para casa, ela já não era a mesma. Ela estava abalada e assustada, e quando seu padrasto perguntou o que houve, Abby não conseguiu mais esconder. Abby contou chorando para Michael que foi abusada na festa. E para piorar, Abby afirmou que havia 4 homens envolvidos nesse ato horrível, e esses jovens maldosos filmaram tudo. Só de ouvir isso já me deixa furioso. Não consigo imaginar o que Michael sentiu ao receber essa notícia da filha. O primeiro passo, segundo Michael, foi informar a polícia, e ele estava certo. Abby ouviu o que ele disse, mas primeiro ela queria pensar um pouco antes de agir, então foi isso que ela fez. Abby contou depois que ameaçou 2 agressores ao dizer que denunciaria a agressão à polícia. Agora, isso soa um pouco como uma ameaça, mas não está claro o que exatamente Abby queria deles. A suposição mais provável era que Abby queria eliminar provas do ataque, principalmente as gravações em vídeo, mas isso é só um palpite. Seja como for, após conversar com Michael e ameaçar seus agressores, Abby foi para a casa dos avós, onde tentou relaxar, recuperar forças e reorganizar a mente. Ela passou o dia inteiro com os avós e à noite, por volta das 19h50, ela avisou Michael que estava pronta para denunciar o ataque à polícia e pediu que ele a acompanhasse, e ele concordou. Ela se despediu dos avós, que não faziam ideia do que Abby estava enfrentando por dentro, e foi dirigindo para a casa da mãe. Mas Abby nunca chegou lá. Infelizmente, essa foi a última vez que Abby foi vista, deixando Michael e Lori rapidamente muito preocupados. Após horas sem notícias de Abby, Michael e Lori ficaram assustados. Isso não era típico dela. Diante dos recentes acontecimentos na vida dela, eles estavam assustados, confusos e sem saber o que fazer. Obviamente, Abby estava abalada com o incidente, mas nada sugeria que ela faria algo imprudente, como fugir ou algo pior. Lori e Michael tentaram ligar para Abby várias vezes, mas ela não atendeu. Todos estavam muito preocupados com Abby. Ela não voltou para casa, nem para a casa dos avós ou para a delegacia. Então, onde ela estava? No dia seguinte, 24 de outubro, o irmão da Abby, Trevor, recebeu uma ligação dela. Trevor se lembrou de que Abby parecia muito fora de si, como se estivesse desorientada. Quando ele perguntou onde ela estava, Abby disse que estava fora da casa dele, mas Trevor saiu e não viu ninguém. Trevor disse que Abby parecia apavorada e sem saber onde estava. A única coisa que Trevor conseguiu entender dessa conversa foi o fato de que Abby disse a ele que estava em seu carro antes de desligar. Quando Trevor ligou de novo para Abby, ela não atendeu. E dessa vez continuou assim. Ninguém teve mais notícias dela depois disso. Foi nesse momento que a família de Abby começou a realmente entrar em pânico. O silêncio dela, a ligação estranha e o jeito que Abby soou naquela ligação com o irmão, algo estava seriamente errado.
Foi nesse momento que os pais de Abby foram à polícia, mas não para relatar o que tinha acontecido com Abby naquela festa, não. Agora tiveram que registrar o desaparecimento de Abby. Ao descobrir que Abby, de 18 anos, era rebelde, a polícia logo considerou que ela tinha fugido de casa. A polícia, aparentemente indiferente ao desaparecimento de uma garota de 18 anos, orientou os pais a esperar mais 12 horas antes de iniciar a investigação. Bem, quando os pais de Abby perceberam que a polícia não faria nada, eles fizeram panfletos sobre Abby e foram de porta em porta pedindo ajuda a todos. Só 3 dias depois é que algo foi descoberto. No dia 27 de outubro, um segurança do Parque Chalmette encontrou um Volkswagen Passat abandonado. O parque está em West Little Rock, numa área um pouco isolada. Área arborizada cercada por muitas obras. O carro foi achado perto da área arborizada e logo confirmado como o de Abby. O segurança notificou a polícia sobre o carro abandonado ali há 2 ou 3 dias, mas nenhum policial apareceu, mesmo após ele esperar 2 horas. Esse homem ligou novamente para a polícia e após 1 hora, ela finalmente foi ao parque e registrou a ocorrência do carro. Quando a polícia investigou mais a fundo, descobriu que o carro estava com a bateria descarregada e o tanque de combustível vazio. A chave estava na ignição, indicando que o carro ficou ligado até acabar o combustível. Mas o interior do carro estava uma bagunça. Os pertences de Abby, como telefone, chaves, lentes de contato e carteira, foram achados no carro com a maquiagem espalhada pelos bancos. Agora se lembra, Abby adorava maquiagem e cuidava de seus pertences como tesouros. A mãe de Abby confirmou que ela nunca deixaria suas coisas jogadas sem supervisão, especialmente sua maquiagem cara. Então, ver tudo espalhado, quebrado e jogado no carro como se não fosse nada era altamente suspeito. O problema era que, mesmo com o carro achado, Abby continuava desaparecida. Ainda assim, a polícia insistia que Abby só havia fugido. Como ela fugiu sem o carro? E por que deixaria o carro ligado? A polícia não entrevistou os transeuntes nem verificou as imagens das câmeras de segurança. A polícia ignorou qualquer pista que pudesse trazer resposta. Isso estava ficando realmente estranho. Por que os detetives estavam desinteressados? Tenho certeza de que você pode imaginar que a família e os entes queridos de Abby estavam frustrados além do que se pode acreditar. Os investigadores deviam ajudar, mas achar Abby parecia não ser prioridade. Para aumentar a frustração, os detetives ainda deixaram portas e porta-malas do carro abertos após a investigação. Eles literalmente deixaram o carro destrancado e escancarado e simplesmente foram embora. Pouco tempo depois, uma forte tempestade fez com que o carro ficasse cheio de água e, com isso, qualquer possível evidência ou pista foi destruída. A falta de interesse da polícia em investigar o desaparecimento de Abby deixou as pessoas inquietas e desconfortáveis. Por que a polícia não estava fazendo nada a respeito? Bem, a comunidade teria que se preocupar com isso depois, porque agora eles estavam ocupados tentando juntar as peças sozinhos. Se a polícia não agisse, alguém precisava agir. Os pais de Abby tinham certeza que o que ocorreu com ela foi próximo ao local onde acharam seu carro abandonado. Interessante é que a polícia disse já ter usado cães farejadores de cadáveres para vasculhar a área ao redor do carro dela em busca de pistas. Agora, não estou dizendo que eles estão mentindo ou algo assim, mas quero dizer que acho muito difícil de acreditar, porque até esse momento a polícia não poderia estar menos interessada em investigar esse caso. Então por que fariam todo o esforço e gastariam com cães farejadores se estavam tão desinteressados e supunham que Abby era só uma fugitiva? Isso não faz sentido para mim. Agora, em defesa deles, consegui encontrar algumas fotos dessa busca acontecendo, mas não sabemos quão extensa ela foi ou nem mesmo onde os investigadores procuraram. Por isso, moradores, família e amigos decidiram agir e buscar por conta própria. Na noite em que Abby iria dirigir da casa dos avós até a da mãe, descobriram que ela havia enviado mensagens para algumas pessoas. Abby, depois de decidir denunciar o assédio, mandou mensagem para 2 dos supostos agressores e os ameaçou dizendo que iria à polícia. Michael suspeitava que Abby buscou esses homens por causa do vídeo do incidente. Talvez ela buscasse provas para a polícia acreditar nela. Como mencionado antes, realmente não sabemos.
O que foi ainda mais alarmante é que, algum tempo depois dessas mensagens terem sido enviadas para os dois homens em questão, Abby também fez 2 ligações de 1 minuto para o 911. Não sabemos o que ela disse nessas ligações porque a polícia de Little Rock não tem registro de Abby ter ligado. Isso torna o caso ainda mais estranho. Sabemos que essas ligações ocorreram, então onde estão os registros ou gravações? As coisas estavam começando a ficar realmente suspeitas. Suspeitava-se que os 4 homens misteriosos que agrediram Abby na festa eram responsáveis pelo seu desaparecimento. Os homens podem ter se sentido ameaçados quando Abby disse que os denunciaria à polícia. Talvez por isso Abby não tenha sido encontrada, mas como esses rapazes a acharam depois que ela saiu da casa dos avós? É possível que Abby tenha combinado de encontrar um ou mais desses caras no parque naquele dia? Enquanto a polícia estava ocupada investigando o desaparecimento de Abby do seu próprio jeito, seja lá o que isso realmente significasse, os amigos, a família e membros da comunidade faziam suas próprias buscas na área de mata e no parque onde o carro de Abby foi encontrado abandonado. Já havia quase 1 mês desde o sumiço de Abby, e as pessoas buscavam perto de onde seu carro foi achado. Uma mulher chamada Margie Foley, que era a mãe da melhor amiga de Abby, entrou em contato com a polícia, avisando sobre um cheiro muito forte vindo do bueiro perto de onde o carro de Abby estava. Diversas pessoas também relataram esse cheiro durante as buscas. O odor era tão forte que ninguém suportava ficar perto do bueiro por mais de alguns segundos. Mas será que a polícia tomou alguma providência? Não. A polícia ignorou e menosprezou as preocupações, dizendo que provavelmente era só um animal morto no bueiro. Ela disse que sentiu cheiro de decomposição. Ela temia que isso estivesse ligado ao caso de alguma forma. Na ligação, percebe-se que a polícia parecia entediada, desinteressada e indiferente à informação. Agora, não sei por que os moradores não tentaram olhar dentro do bueiro. Talvez fosse perigoso demais por algum motivo. Quero dizer, afinal de contas, é um bueiro. Não dá pra saber o que você pode encontrar lá embaixo. Mas esse cheiro e a falta de esforço da polícia deixaram todos inquietos. A comunidade, os transeuntes e até os moradores próximos relataram que o cheiro era insuportável. O odor era realmente ruim, mas não para a polícia, ao que parece, porque para eles, os esgotos sempre cheiravam assim. Essa foi supostamente uma das declarações reais dos policiais. Esgotos sempre cheiram assim. Voltando à investigação, a polícia interrogou os 4 homens suspeitos de agredir Abby após várias pessoas expressarem preocupação. Ao descobrirem que Abby contatou os agressores na véspera do sumiço, a comunidade pressionou a polícia por interrogatórios e investigação aprofundada. Bem, a polícia até os interrogou, mas foi apenas superficialmente e nem sequer fez buscas nos celulares. Pelo que eu entendi, eles basicamente só perguntaram aos homens: vocês fizeram isso? Os homens disseram que não e ficou por isso mesmo. Se você lembra, o incidente da Abby foi gravado. Então, com certeza, isso devia estar em algum lugar no celular de um dos homens ou em algum lugar na posse deles. Mas a polícia nunca se preocupou em procurar a gravação. Eles nem sequer tentaram por um segundo encontrá-la. Literalmente não fizeram nada. Os chamados detetives nem estavam tentando resolver o caso de Abby neste ponto. Eles foram incompetentes e indiferentes desde o início, o que é simplesmente revoltante. É difícil imaginar estar no lugar dos pais da Abby. Eles buscavam respostas sozinhos, pois as autoridades não agiam, apesar de ser sua função solucionar crimes e tornar Little Rock segura para os moradores. Mas tendo sido morador de uma cidade vizinha daquela região, isso resume bem Little Rock. O crime lá é inacreditável. Incrivelmente, 2 anos se passaram sem respostas sobre o paradeiro de Abby. O caso basicamente esfriou e não havia pistas, nenhum progresso, nada. A família Stepjak ofereceu recompensa de $50 mil por informações sobre Abby e seu desaparecimento, mas não teve resultado. A família de Abby foi ao programa do Dr. Phil em dezembro de 2017 para divulgar seu desaparecimento e o andamento do caso. Os pais de Abby ficaram arrasados e decepcionados com o trabalho da polícia no caso dela. Abby não era o tipo de garota que simplesmente fugiria. Quero dizer, claro, ela não estava na melhor fase na época do caso, mas ela tinha planos para o futuro e estava tentando se reerguer. Parte o coração ver os pais de Abby enfrentando tanta turbulência com o desaparecimento da filha e tantas perguntas sem resposta como um monstro assustador.
Diante disso, a família de Abby contratou o detetive particular T.J. Ward. Se você acompanha crimes reais, talvez conheça esse nome. T.J. Ward também atuou como investigador particular no caso de Natalee Holloway, igualmente misterioso e assustador. Ele atuou no caso de Natalee por mais de 12 anos e possui mais de 40 anos de experiência. A família de Abby ficou aliviada ao saber que ela estava em boas mãos. T.J. Ward foi o primeiro a entrevistar o segurança do Parque Chalamon, o homem que achou o carro de Abby abandonado perto daquela área arborizada. A polícia nem interrogou esse cara como testemunha. O departamento de polícia de Little Rock realmente não se importava. O segurança Guy contou ao TJ que já viu Abby antes no parque e a viu com um homem em 3 ocasiões diferentes. O homem e Abby pareciam próximos, às vezes se abraçavam e beijavam. Descobriu-se que o homem era Eric, namorado de Abby. O investigador falou com Eric, que confirmou ter encontrado Abby várias vezes no parque. Ele disse que Abby o visitou na noite em que sumiu. Isso provou que ela não estava encontrando um agressor lá, mas sim o oposto. Eric lembrou que Abby parecia chateada e completamente perdida. Ela não estava trêmula nem alterada, mas também não parecia ela mesma. Segundo Eric, Abby parecia preocupada, como se soubesse que algo ruim aconteceria. Não se sabe se Eric sabia do ataque a Abby na noite anterior. Mas, de qualquer forma, Eric foi descartado como suspeito porque ele, assim como os amigos e a família de Abby, estava genuinamente preocupado com ela e tinha um álibi incontestável. Mesmo sendo um investigador experiente, o caso de Abby acabou levando a outro beco sem saída, 3 anos após seu desaparecimento. Todos suspeitavam fortemente dos 4 homens envolvidos no suposto abuso de Abby, mas suas identidades nunca foram divulgadas publicamente. Mas em 2018, quase 3 anos após o desaparecimento de Abby, o caso foi assumido por outro detetive, Tommy Hudson. Tommy era um policial aposentado, e como todos os outros, exceto o departamento de polícia de Little Rock, achava o caso de Abby muito estranho. Ele retornou onde o carro de Abby foi achado abandonado. No dia 24 de maio de 2018, Tommy foi até o Parque Chalamon e foi até o esgoto próximo. O sistema de drenagem tinha uma tampa de bueiro que, ao ser levantada, revelava uma escada descendo até um cano estreito. O cano tinha pouco mais de 30 centímetros de largura e tinha cerca de 24 metros de profundidade. Abby era pequena e poderia rastejar facilmente para dentro do cano estreito. Tommy estava focado no sistema de drenagem e não podia ignorá-lo. Chamou sua equipe e o cano de 24 metros foi inspecionado cuidadosamente. E a 21 metros de distância, as sondas bateram em algo. Era uma obstrução. Tommy pediu que escavassem o cano para examinar melhor. O cano foi desenterrado pouco depois, e ao olhar pela traseira, o detetive... Restos esqueléticos foram achados neste cano de drenagem. Os piores temores de todos quase se realizavam. Antes de qualquer afirmação, era preciso analisar os restos. A polícia recolheu os restos mortais confirmados como sendo de Abby Stebbins, de 18 anos. A família dela ficou devastada com essa notícia. 3 anos após o desaparecimento de Abby, a constante e fria negligência da polícia levou a esse desfecho trágico. Mais inacreditável ainda é que, 3 anos atrás, quase um mês após o desaparecimento de Abby, pessoas relataram cheiros estranhos e pútridos vindos do mesmo ralo, mas a polícia nada fez. Abby esteve ali o tempo todo. Mas, se você achou isso revoltante, espere pelo que o departamento de polícia de Little Rock disse sobre essa descoberta. Como o corpo de Abby foi achado 3 anos depois e em péssimo estado, foi difícil determinar a causa da morte. Talvez seja esse o caso e a causa da morte não tenha sido determinada, ou a polícia esteja escondendo a informação, ou nem tenha checado. Não sabemos. Mas, de acordo com as notícias oficiais, Abby faleceu e o que aconteceu com ela permanece desconhecido por causa do estado de decomposição. Mas existem algumas teorias sobre como exatamente Abby acabou entrando nesse cano, mas vamos chegar a isso em apenas 1 minuto. Mas como Abby nunca teve a chance de ir à polícia para denunciar o abuso, realmente não foram coletadas evidências sobre quem poderia ter feito isso com ela, além das informações que ela revelou ao seu padrasto, Michael. De qualquer forma, Abby foi encontrada, mas não como todos esperavam. Logo após seu corpo ser retirado daquele cano, Abby finalmente foi sepultada.
Muitos, eu incluso, acreditam que os supostos agressores de Abby causaram sua morte. Ao saberem que Abby os denunciaria, atraíram-na sob o pretexto de entregar o vídeo, tiraram sua vida e jogaram seu corpo no esgoto. A chuva intensa e o aumento da água empurraram Abby mais fundo no esgoto durante os anos em que ficou presa. Essa é a teoria predominante à qual muitas pessoas aderiram. No meu ponto de vista, é a única que faz sentido completo e total. Temos motivo, meios e oportunidade. Após Eric sair do parque, Abby ficou sozinha, pois não há sinais de que o segurança estivesse lá naquela noite. Era a chance perfeita para um crime ocorrer. O fato de que os supostos e misteriosos autores ainda estejam foragidos faz as pessoas acreditarem que eles pertencem a famílias influentes, seja da polícia ou de políticos. Isso explicaria por que a polícia não quis resolver o caso de Abby e como eles estragaram tudo. Tudo simplesmente faz sentido. O filho de um policial se envolve em algo nefasto, e seu pai, junto com os amigos do pai, encobrem tudo. É clássico, é simples e provavelmente é a verdade. A polícia tem sua própria teoria maluca. Eles acham que Abby rastejou sozinha para dentro do cano de esgoto e tirou a própria vida após a suposta agressão. Essa teoria é absurda desde o começo. Primeiro de tudo, a tampa do bueiro é muito pesada. Com o peso e porte físico da Abby, ela não conseguiria levantar a tampa, entrar no bueiro, fechar e rastejar em um cano de 30 centímetros de largura. Ela era muito pequena. A garota media 1,57 m e pesava menos de 50 quilos, mesmo molhada. Seria impossível, já que uma tampa de bueiro comum pesa mais de 45 quilos. Em segundo lugar, Abby não parecia estar planejando tirar a própria vida. Geralmente há sinais quando alguém enfrenta uma fase difícil. Abby planejava encontrar a amiga para tomar sorvete mais tarde naquela noite, depois de relatar o incidente à polícia. E é simplesmente inacreditável sequer pensar que Abby faria uma coisa dessas consigo mesma. No final das contas, a polícia não demonstrou nenhum interesse em encontrar a pessoa responsável por tirar a vida de Abby. Mas eu acho que todos nós sabemos muito bem quem fez isso. Basta encontrar as pessoas certas para cobrar dos responsáveis. A família de Abby merece respostas. Isso já durou tempo demais. Mas, tragicamente para a família Stepjak, o trauma deles ainda não tinha acabado. Pouco depois de perderem Abby, eles também perderam o irmão dela, Trevor, vítima de um ataque cardíaco repentino e sem aviso. Os pais de Abby perderam 2 filhos da pior maneira possível. Para a família Stepjak não há justiça, não há um lado positivo, não há um momento de alívio. Há apenas dor e sofrimento inimaginável. O único possível lado positivo é que uma unidade de casos não solucionados foi criada pelo escritório do Procurador-Geral do Arkansas no início de 2024. Não houve notícias de avanços no caso da Abby desde a criação da Força-Tarefa, mas confirmaram que trabalham nele. Espero que, com tempo, esperança e orações, a família da Abby encontre o desfecho de que precisa. E que a pessoa ou as pessoas responsáveis pelo tormento dessa jovem, um dia, enfrentem toda a ira implacável de Deus.